Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio do Factory Cast. Aqui o nosso propósito principal é trazer pessoas que são relevantes, autoridades em diversos nichos diferentes, para que elas possam compartilhar sua sabedoria, sua trajetória de vida e inspirar você que está no início da sua caminhada e que também almeja fazer grandes voos. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, mas antes eu quero fazer uma breve apresentação da nossa equipe. Nós temos aqui o Hugo Barbieri, o Marquinhos, a minha esposa Lari, o pai do nosso entrevistado Daniel também. E sejam muito bem-vindos, eles estão por detrás aqui de toda essa produção, eu quero honrar a vida deles também. E dizer que no Factory Cast a gente tem um propósito de trazer essas pessoas para inspirar vocês. E hoje eu estou com um convidado muito especial e eu quero fazer uma breve apresentação, que vai demorar mais ou menos uns 57 minutos, para falar todo o currículo dele. E é uma pessoa muito especial também para a gente, que a gente acompanha há muitos anos. E é o seguinte, o Daniel Lopes, ele é colunista de geopolítica na Gazeta do Povo, jornalista pela UFRJ, teólogo pela Universidade Metodista de São Paulo, licenciado em letras, mestre no UERJ e doutor na UF em linguística, com especialização em teoria da arte, crítico de arte, filosofia, sociologia e antropologia. Foi professor de filosofia da educação na UFRJ e de linguística na UERJ, escritor e possui um canal com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube que traz diversos assuntos inusitados. Então, eu quero dar as boas-vindas para o Daniel Lopes. É um prazer estar aqui com você. Valeu, Gabriel. Prazer enorme estar aqui. Muito feliz de estar com vocês, né? Pessoas que a gente já conhece há muito tempo, você e a Lari, e também tendo acompanhado sua carreira e muito feliz de ver o teu sucesso aí, né? E ver que Deus está te abençoando muito também. Muito feliz de estar aqui. Legal, Daniel. Daniel, cara, eu queria começar essa entrevista te perguntando quem é o Daniel, de onde ele surgiu, qual é a sua missão, né, de vida? Então, hoje eu vejo assim um mundo muito assustado, né? As pessoas pensando, meu Deus, para onde que esse mundo está indo, né? Tá tudo muito estranho. O certo é errado, o errado é certo. Crises, guerras e tal. E agora, o que que eu faço? Então, eu acho que a minha função principal é mostrar para essas pessoas que isso não é novidade, já aconteceu em outros momentos da história, e que a gente tem um refúgio em Deus, né? Então, Deus é o nosso refúgio. Eu falo de notícias todos os dias, tentando ajudar as pessoas a entender o que está por trás do que está acontecendo. E então, acho que a minha missão principal é essa: é mostrar para as pessoas que por trás de todo o caos que a gente está vendo, existe um Deus ali que pode ser a nossa segurança, né, nosso porto seguro. E que isso já estava até previsto na Bíblia. A Bíblia Hum. falava e fala até hoje que as coisas iam ficar estranhas mesmo. Então não é para a gente fica preocupado, mas não desesperado, porque a gente tem uma esperança. Não, e é muito louco porque se você for pensar na história, né, a gente está passando por um momento bem complicado, Sim, mas, cara, já tiveram momentos muito piores, né. sim, com Então, certeza. pô, peste negra, Sim, guerras, Segunda Guerra, é Primeira verdade, Guerra. Então, assim, a gente com pode estar certeza. vivendo impactos muito fortes econômicos, políticos, né, mas, Sim, já houve momentos piores, né. houve. A É, gente, na verdade, tá passando de uma ordem mundial para outra, né. Tem gente que sim, acha que a ordem mundial é coisa de conspiração, mas até o Ray Dalio, né, que é sim, importante muito bom. gestor, né, agora acho que ele se aposentou, né, mas ele escreveu um livro agora, né, Princípios Sim, para eu esqueci porque em inglês está diferente de português, né, Princípios aham, para superar uma ordem mundial em mudança, sim, uma coisa assim, né. Então ele vai fazer o histórico, né, das ordens mundiais passadas, né, o Império, Austro-Húngaro, o Império Inglês, o Império lá, Ibérico, né, com Portugal e Espanha, uhum, o Império Holandês, então as ordens mundiais vão mudando. O que a gente está vendo hoje é o dólar, que é a referência, né, o equivalente de valor, né, reserva de valor deixando de ser, porque o petrodólar, né, que sustentava isso, né, não sei se a galera tem esse entendimento, vou falar bem rapidinho. O dólar, ele não tinha mais lastro no ouro, né, eles imprimiram muitos dólares na década de 60. Quando chegou nos anos 70, eles perceberam que eles teriam que descolar o dólar do ouro. E aí o dólar ficaria sem lastro. A solução que eles arrumaram foi combinar com a Arábia Saudita de o seguinte: se vocês só aceitarem dólar para vender petróleo, a gente protege vocês. Então, em 1971, com esse acordo, o lastro do dólar é porque ele é vendido em petróleo, né, então todos os países para comprar petróleo tinham que comprar dólar primeiro, você não poderia comprar petróleo direto em real ou em yuan, que é a moeda chinesa. Só que agora a Organização dos Países Exportadores de Petróleo começaram a aceitar outras moedas, né, além do dólar, então
Isso aí é sinal de uma ordem mundial em mudança. E a gente fica sem chão, né, quando você olha: "Ah, os Estados Unidos não será mais a superpotência, como é que faz?". Então, assim, é um momento de muita incerteza, né, mas as ordens mundiais já mudaram outras vezes, né, não é a primeira vez que Sim. isso acontece. Eu acompanhei um pedaço desse livro do Rei Dalio novo, né, Sim, eu ainda não comprei, mas eu sim, vi um gráfico que é muito sim, interessante, a curva de crescimento da China sim. e dos Estados Unidos. É, tá 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 tipo, os cruzando, assim. Estados Unidos já tá mantendo uma constância e a China continua empinando, né, Isso. um crescimento. Sim, É sempre, né, a gente desconfia um pouco dos dados oficiais da China, lógico, né, sim. acabam sendo muito inflacionados, É verdade. mas é uma tendência que a gente não pode desprezar, né. Não, com E certeza. até esse movimento de guerra, né, Ucrânia, Rússia, Sim. tem em xeque a confiança dos Estados Unidos, né. É, e parece que os Estados Unidos também estão botando em xeque a sua própria confiança, né, É. porque com o presidente senil do jeito que tá, né, que dá bom dia pra sombra, né, não sabe para qual lado que vai. Então, assim, para uma nação superpoderosa como essa, é um sinal de fraqueza enorme, né. E aí o mundo que está esperando o gigante bambear, o gigante bambeou, agora eles querem crescer, né. Mas desde o início, Daniel, o que foi que te motivou? Desde o início sempre foi essa paixão pela verdade Sim, e apresentar, revelar isso para as pessoas, o que estava oculto, né, de forma mais sim. simples, ou você começou na sua trajetória acadêmica com outro propósito de vida? Onde que você se encontrou nesse meio do caminho? Então, eu sempre gostei muito de estudar, né. Uhum. Apesar de ter sido surfista, né, patrocinado, né, competidor, eu sei que não parece, tá, mas Essa parte é mais engraçada da visita história do Daniel. visita o meu Instagram que você vai ver vídeos recentes, tá. E não é inteligência artificial não, é real. Photoshop, né? É, inclusive eu machuquei o ombro surfando Taquatiara esses dias, eu tô me recuperando aqui. Eh, então, Gabriel, eu, assim, no início da minha jornada acadêmica, meu plano de carreira era o seguinte: eu ainda não tinha uma mentalidade muito empreendedora, infelizmente o Brasil agora está começando a, valorizar mais isso. Uhum. Então o meu objetivo era o seguinte, né, que eu percebi? Eu estava como aluno nas universidades e de repente eu chegava para aula, e aí o professor não estava. Aí tinha uma mulher lá, ela falava: "Ó, eu sou aluna dele, doutorado, vim dar aula no lugar dele, porque ele foi para um congresso na França". Eu falei: "É essa moleza assim? O cara fica viajando aí bota aluna para dar aula, então eu acho maneiro, vou querer fazer isso aí". Porque você não Legal. precisa bater cartão 8 horas, né, você dá uma aulinha, vai embora, corrige prova, depois viaja, bota o aluno para dar aula. Falei: "Eu quero ser professor acadêmico então". Então a minha ideia de fazer mestrado, doutorado era seguir a carreira acadêmica. Só que nesse meio tempo, eu sempre tive esse pensamento assim: "Como é que o cara faz para viver de renda, né? Como é que é isso? Quanto que o cara precisa ter para viver de renda?". Eu não tinha nem noção de taxa Selic, de Uhum. renda fixa, renda variável. E eu comecei a estudar. Na verdade, eu comecei a estudar marketing digital e educação financeira, mas pensando nessa ideia de quanto que eu precisaria para viver de renda, que eu pensei: "Eu não quero ficar dando aula até me aposentar, eu quero me aposentar antes ou trabalhar se eu Uhum. quiser, né, não por obrigação e ficar tomando bronca de patrão, né". Uhum. E aí eu comecei a pesquisar essas questões e isso abriu completamente a minha mente, né. E eu já tinha um canal no YouTube, meu canal no YouTube é muito antigo, é 2006. E aí Caraca, os caras falam 2006? 6, é. Nossa. O meu Twitter é 2007, poxa. Aí os caras falavam assim: "Pô, você fez sucesso de repente, né". Falei: "É, demorou só quase 20 anos só, né, pra fazer sucesso". Sim. E aí eu sempre alimentava o meu canal com conteúdo de notícia, de tecnologia, né, de ciência, que sempre o que me interessou. Só que aí em 2017, 18, meu canal bombou, né. E aí bombou junto com eu sempre pensei, em vez de eu dar aula presencial, eu poderia dar aula online, né. Eu me imaginava dando aula online como se fosse clones meus, né. Uhum. Em vez de eu estar numa universidade naquele momento, naquele horário, eu estou no mundo inteiro ao mesmo tempo, Sim, né. sim. Falei: "Caramba, se tivesse uma plataforma que pudesse fazer isso". E aí começaram a surgir essas plataformas de curso online, aí foi nesse tempo que meu plano de carreira mudou. Eu não quero mais ser professor universitário, Uhum. eu quero empreender, ter a minha própria renda, ser o dono do meu próprio tempo, e empreender na internet e fazer as coisas do jeito que eu acho melhor. Aí eu fui abandonando a universidade e vivendo ali do meu material no YouTube e dos meus cursos online, né, e dos livros também, né, que eu escrevo os livros. Uhum. Esqueci de trazer aqui para mostrar. Esqueci não, Quantos né, porque eu viria com o meu carro, acabei vindo com meu pai. quantos livros você já Então, escreveu? Gabriel, eu sabe que eu perdi até a conta, porque tem livros que eu escrevi capítulos de livros, né, mas eu acho que Entendi. eu tô me aproximando aos 9 livros.
Só 9 impossível. Só na minha casa deve ter uns 7, 8. Então são mais, né? Você vê como Deve é que ser eu tô, mais, pô. você vê como é que eu perdi Porque só de desvendando tem uns 3, 4. Então, a gente tem vamos fazer um histórico então, né? A visão bíblica do catolicismo é o É, primeiro, depois tem o Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito, Capões tem também. Desvendando o Apocalipse, Também tem. Davi, o homem projetado por Deus, só aí deu quanto? 4, né? É 4. 4. Aí eu já escrevi mais 4 aqui pela Vídeo Editorial, né? Que é o Manual de Sobrevivência Conservador no século XXI, Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, e O Mínimo sobre o Manifesto do Partido Comunista. Então aí deram 8 já, né? E agora, acho que são 8, né? Eu tô indo pro 9 porque vai sair um agora em julho, que é E uma 90 segundos para o agora uma Apocalipse. curiosidade que eu sempre quis saber. É, aproveita. Quantos livros você já leu na sua Ah, vida? eu não sei, cara. Aí você não sabe, Não né? sei. Para você ter noção, eu tenho a obrigação de ler 14 livros por ano, no mínimo. Uau, que maneiro. Porque eu tenho o clube de leitura. No clube de leitura são 12 livros, que é um livro por mês, mais 2 livros bônus. Então, eu já começo o ano com 14 livros obrigatoriamente. Só que eu tô com 3 cursos online ao mesmo tempo agora, né? Que é o clube de leitura, o Klaus, que é Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, que é para treinar os cristãos a saber defender a sua fé dos argumentos atuais, mas defender com fundamento, né? Lá a gente vai estudar psicologia, antropologia, sociologia, história, filosofia, entre muitas outras coisas. Então, só o clube de leitura são 14 livros obrigatórios, mas o Klaus, mais ou menos, é mais um livro por mês também. Então, você bota mais 12, que eu tenho que ler. E o outro curso, que é o Manual de Sobrevivência 2023, eu percebi que 2023 seria um ano estranho, já fiz um curso para ajudar os caras a entender o que está acontecendo e dar uma dica, né? Ali já tem mais uns 15 livros também, então, sei lá, uns 50 livros por ano no mínimo aí, né? Legal. Então, se você for somando, né? Eu tava Os anos. eu estava até falando com o Hugo antes da gente começar a Aham, entrevista, e ele pontuou uma coisa que é muito interessante. aham. Quando uma pessoa vê o seu currículo, ela pensa que é, assim, são 2 pessoas diferentes, né? É verdade. Porque se vocês forem para ver os livros que o Daniel faz, releitura, enfim, são livros muitas vezes da extrema esquerda, né? Total, com Onde certeza. ele estuda tanto argumentos da direita quanto da esquerda Sim, para poder teorizar e mostrar exatamente. como o cristão e como as pessoas que seguem ele podem se defender dos movimentos, né? Conseguir contornar aquilo ali, né. Na verdade, a minha formação toda foi mais nessa linha, né. Sim. Inclusive lá na UFRJ, na Escola de Comunicação, ela fica no térreo, né. No andar de cima é a Faculdade de Educação, onde eu dei aula por um tempo, né, na escola de Faculdade de Educação da UFRJ, na área de Filosofia da Educação. Ali, é o pessoal que são especialistas em Antônio Gramsci, né, que é o pai da Revolução Cultural marxista. Uhum. Então eu estudei nesse mundo, né. Então Marx era obrigatório, né. Não só Marx, mas como outros marxistas importantes, como Louis Althusser, Immanuel Wallerstein, gente assim que os caras às vezes nem conhecem. Então eu acho legal você ter esse conhecimento, né. A mesma coisa do cristianismo com relação às outras religiões, né. Você pensa assim: "Por que que eu não sou espírita? Por que que eu não sou católico? Por que que eu não sou mórmon? Por que que eu não sou testemunho Sim. de Jeová?" Eu gosto de ver o que que eles estão dizendo para poder entender por que que eu não sou, né. É, ser um crítico com mais base, né? Eu acho legal. Então por isso que o curso é Claus, né, que é Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, né. Que é você ter autonomia para falar: "Eu conheço isso que você está falando, vamos sentar e conversar que eu gosto desse assunto É até também". uma pergunta, eu acho que meio boba, assim, mas como você faz para estudar tantos assuntos que são contrários à sua opinião e não Sim, deixar esses assuntos te influenciarem para, às vezes, mudar o seu viés, mudar a sua forma de pensar? Porque eu vejo que um dos grandes maus do mundo é sim, deixar, ser refém de uma doutrinação em massa, né? isso. Ser refém de uma doutrinação via um influenciador digital, Sim, via um artista, via um político. sim, Rola essa não uma idolatria, mas uma admiração extrema sim. que faz essas pessoas acabarem Ficar muito dogmático, né, dogmático e assumir a posição influenciado desse por ele, influenciador. automaticamente, né, Isso. de forma não crítica, É. né. Como você faz para balizar isso daí? Então, Gabriel, eu sempre tive, assim, um espírito crítico forte, né, então eu sempre fiquei repensando a minha própria Uhum. fé várias vezes.
Será que adorando Jesus eu não estou cometendo uma idolatria, porque Jesus é homem, não deveria adorar só o Deus Pai? Então, até os fundamentos básicos da fé eu fiquei revendo, né. Mas, na prática eu percebi que eu seguia quase que uma linha da psicologia chamada teoria da inoculação, né. Teoria da inoculação, ela trata exatamente disso, como eu consigo manter valores pessoais meus, mesmo diante de argumentos contrários. E aí, em estudos práticos que eles fizeram, experiências práticas de campo, eles fizeram estudos que eu vou adaptar aqui para uma valores cristãos, tá. Eles perceberam, por exemplo, que se você pega um jovem cristão que foi criado na igreja, e você não o treina de como ele poderia defender esses valores, quando ele chega na universidade ele vai perder a fé. Beleza, ele para de ir para a igreja e vai embora. Esse é o primeiro cenário, o primeiro resultado. Só que quando você treina esse jovem, para defender a fé, mas não tendo espírito crítico, só com decoreba, se falar isso, você fala aquilo, falar isso, você fala aquilo. Uhum. Ele vai achar que ele está preparado, ele vai ter uma falsa segurança, aí quando ele chegar, por exemplo, na universidade, ele vai começar a defender a fé, mas vai chegar um momento que ele não vai saber mais responder, porque ele só decorou. Sim. Então ele vai ser humilhado, vai passar vergonha, vai se sentir enganado pelos pais, pelo pastor, pela igreja, e além dele sair da igreja, ele vira um revoltado contra a fé. Ele se torna um pregador anticristão, né, aquela pessoa ficou amargurada. Então esse é o segundo cenário. Como é que resolve isso? A teoria da inoculação diz que você tem que treinar esse jovem, dando primeiro, problemas simples e mais fáceis para ele resolver, e aí ele vai treinando seu próprio espírito crítico e vai treinando a desenvolver a sua própria criatividade e desenvolvendo a sua própria capacidade de ter, por conta própria, condições de repensar os fundamentos do que ele está falando e poder dar essa resposta. Então, é esse tipo de treinamento que eu acabei fazendo comigo mesmo, que eu infelizmente não tive uma mentoria específica disso, só olhando, pesquisando por conta própria, e imagina como é que é isso num mundo antes da internet, né, que Uhum. era eu não sou muito velho não, tá, tô com 41, mas nos anos 90 a internet era um negócio mais difícil, né, de você ter Sim. acesso. Então, assim, eu acho que eu consegui ler material totalmente contrário ao que eu penso, mas manter a minha convicção, primeiro por isso, porque eu consegui desenvolver esse espírito crítico e essa capacidade, esse jogo de cintura, né. Uhum. A base filosófica ajuda muito, porque quando o cara vem com argumento, eu já vou na própria base do argumento. Vou dar um exemplo simples. Na universidade, o cara vira professor, né, um fato real. O professor virou e falou: "Ó, como dizia Michel Foucault, não existe verdade absoluta. Então quem acredita em verdade absoluta é ignorante". Aí eu levantei a mão e falei: "Professor", estava estudando lógica também na época, né, eu comecei o mestrado em lógica, mas não terminei. Falei: "Professor, essa frase, 'não existe verdade absoluta', ela tem um problema de autorreferenciação, que ela cancela a si mesma, porque se não existe verdade absoluta, a É, própria frase também verdade. não é verdade absoluta". Falei: "Então, esse Perfeito. argumento não é bom". Então, você tendo uma base filosófica e lógica, argumentos que parecem muito poderosos e sedutores, eles acabam na hora, assim, e vira pó, entendeu? Verdade. Então isso me ajudou muito. E o que eu acho mais legal, a experiência pessoal com Deus. São as Sim. experiências minhas com o sobrenatural, de ver milagre, ver cego enxergando, ver gente que está com a hérnia gigante na barriga, a hérnia sumir na hora, reduzir ali, diminuir. Então, eu vi que tem muito mais coisa do que o mero material. Então isso também me ajudou muito. Mas Sim, foram essas sim. 3 coisas: espírito crítico, base filosófica e a experiência com o sobrenatural. Na minha trajetória com Deus também, óbvio que a gente é muito confrontado, né. Meu Sim, primeiro confronto foi, inclusive, dentro de casa, né, da minha entendi. família não aceitar o meu Sim, novo posicionamento. Mas eu exatamente o que você falou, eu me encontrei diversas vezes sendo confrontado uhum, da minha fé e eu não tinha como me explicar. entendi. Mas o que me segurava era entender algumas peças principais, alguns pilares. Por exemplo, Sim, Deus é bom. uhum, Então, tipo assim, poxa, por que que acontece tanta coisa ruim no mundo? isso, Deixa eu entender por isso, que que tá acontecendo as coisas ruins no mundo, mas isso não vai mudar para mim um pilar fundamental que Deus é bom e exato. que ele me ama. Então, por exemplo, pô, eu já fui expulso de casa Caramba, por causa olha só. mais de 7 vezes, Que isso? por causa desse meu novo posicionamento. Não é porque você estava na bandidagem nem nada não. Não, usando drogas, nada do É, tipo. Eu estava fazendo impressionante. as coisas certas, por Entendi. incrível que pareça. Mas, diante daquela situação, eu comecei a pensar, falei: "Cara, calma aí, o que que eu tô fazendo?". Eu fiz uma res É, retrospectiva da minha vida. isso. Falei: "Cara, eu não tô falando palavrão, tô cuidando da minha saúde, eu tô
buscando ter um casamento, Não uma faz relação mal para ninguém. não estou fazendo mal para ninguém, eu estou cuidando para não ser orgulhoso, estou matando a minha carne para não responder as pessoas com raiva, com ira. Pô, o que eu estou fazendo são coisas boas. Então, cara, eu posso estar vivendo essa situação ruim, mas essa situação ruim não está sob meu controle. Eu não vou mudar o que eu estou fazendo para a situação melhorar. Exato. Então, eu sempre tive esses meus fundamentos. Legal. E a partir desse lugar, eu fui com esse espírito crítico buscar as verdades. Uhum. Inclusive, eu vou trazer uma aqui, Uhum. que eu tive uma revelação esses últimos dias, Legal. assim, essas últimas semanas. Eu aí quero saber a sua opinião também, mas Manda daqui aí. a pouquinho. Não, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Pô, fez um É. gancho legal aí, né? Um teaser. Sim. Mas aí, dentro dessa história que a gente estava conversando sobre a sua trajetória de vida, Tá. você teve algum grande desafio que você falou assim, cara, aqui eu dei mole, fracassei, eu perdi tempo, ou isso aqui me machucou bastante, deixou uma cicatriz, Sim. quase que eu desisti por causa disso. Uhum. Teve alguma situação assim pontual que você consegue lembrar? Então, o que eu acho que eu perdi tempo foi não conhecendo educação financeira e empreendedorismo antes, né? Mas hoje eu entendo que foi um processo, né? Deus estava. Eu pensei, porque eu fiquei tanto tempo na universidade, se eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro fora e trabalhando menos, trabalhando do jeito que no horário que eu quisesse. Mas hoje eu entendo que aquela formação foi fundamental. Porque hoje eu sei como é que eles pensam e como é que eles falam e argumentam contra a fé, e eu consigo desconstruir esses argumentos que eu conheci em primeira mão, com tipo skin in the game, né? Tava lá dentro. Então isso me deu uma formação muito legal. Às vezes eu fico pensando, podia ter começado antes a ter essa minha jornada mais empreendedora, mas acho que fez parte, né? Muitas vezes, por exemplo, eu estava lá em São Paulo, na Igreja Bola de Neve sede também, pensando, acho que eu estou subaproveitado, será que é para eu estar aqui? Eu poderia estar fazendo muito mais coisas. E aí teve um caso assim também que foi bem marcante para mim, que eu estava meio assim na dúvida se eu estava no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Aí o apóstolo Renan estava pregando, eu estava lá no altar, orando, aí eu baixei a cabeça e falei, Deus, é para eu estar aqui mesmo? Se não for, me fala e tal. E eu não sei como, mas ele largou a pregação, ele veio no meu ouvido, eu não percebi que eu estava de olho fechado, deu um grito. Seu lugar é aqui, por que você está duvidando? Cara, Obrigado pela resposta, Deus, valeu. Então, assim, todas as vezes que eu duvidei um pouco se eu estava fazendo certo, Deus me falou, não, é isso aí mesmo, vai, segue firme, né? legal. Outro dia eu estava... Isso faz você não duvidar, né? Faz não Aí quando duvidar. vem alguma dúvida, ver se você lembra dessa Lembro, experiência. eu lembro. Sempre que eu falo, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Aí eu lembro, não, Deus falou que é. É, Outro dia eu estava indo fazer a barba, aí eu estava pensando assim, ai, tá chato isso que eu estou fazendo, né? Muita confusão, muita encrenca, só notícia ruim. Poxa, eu quero fazer umas coisas mais legais, acho que eu não vou mexer com esse negócio mais não. Aí ligo o telefone, aí eu fazendo a barba, né, pra você atender o telefone. Quando eu olhei, pastor Antônio Cirilo. Aí eu falei, legal. pô, que legal. Aí eu atendi ele, Daniel, não desiste não. Uau. A gente precisa disso que você faz. Falei, caramba, Deus, obrigado. Entendeu? Então Deus sempre, quando eu estava para baixo, ele me dava uns recadinhos, assim. Legal, legal. Era E assim, você fala muito sobre assuntos polêmicos e que batem de frente com pessoas importantes ou até Sim. estruturas geopolíticas. Sim, sim. Você nesse período, você já recebeu algum tipo de ameaça, alguma coisa que você ficou assim, até com certo medo assim? Porque assim, para quem não acompanha os vídeos do Daniel, Aham. aconselho vocês assistirem. Sim. Ele sempre até inclusive troca os nomes, né? palavras. Por exemplo, China é dragão O do dragão. Oriente. É. Aí o Trump é o Infelizmente. outro, aí o Putin é o pudim à Pudim. vida. Porque isso é triste, né? Porque quando eu comecei no YouTube, eu comecei lá no início, você podia falar coisa mais escabrosa, que você teria problema na justiça, mas não na plataforma, né? Então eu comecei a ter que voar abaixo do radar, né? E, na verdade, Gabriel, eu nunca tive muito problema não, porque tem uma questão que aconteceu por acaso e que eu acho que me ajudou muito, que em 2019, eu comecei a estudar títulos de vídeos. Quais são os títulos mais interessantes? E aí tem vários tipos, né, de título, tipo, 5 coisas que você precisa fazer para emagrecer. Aí o cara vai querer ver e ele vai assistir da 1 à 5ª que você organiza, né? Então eu comecei a estudar isso, e em vez de eu colocar a resposta do vídeo no título, eu comecei a fazer títulos mais misteriosos, né? E nessa de fazer títulos mais misteriosos, tipo assim, a casa caiu, e agora? Como é que vai ser? Título que não diz nada do É, conteúdo. conteúdo.
E isso fez os meus vídeos ficarem irrastreáveis, inclusive para mim mesmo. O cara fala assim: "Daniel, qual vídeo que você falou do assunto tal?" Eu falei: "Não sei, meu irmão, Bom, nem muito lembro", bom. porque eu nem não tá no título, né. Tipo, vamos falar sobre o petrodólar dando lugar agora ao petrorrublo. Eu não sei que vídeo eu falei isso, porque não tá no título. Então isso eu acho que Te ajudou. me ajuda no index, que até as palavras também pudim. Daniel, que vídeo que você falou sobre o Putin? Eu não sei, cara, vou ter que botar pudim e ver pudim, né? Então isso ajuda e eu evito falar de coisas pontuais e pessoais, né? Eu já tive pessoas falando coisas totalmente sem fundamento sobre a minha pessoa na internet, e aí quando você sente isso na pele, você fala, cara, que mentira descarada. Eu tenho muito cuidado de não cometer nenhuma injustiça também com ninguém. Então, eu evito falar sobre pessoas, eu tento falar mais sobre ideias. Quando eu falo sobre pessoas especificamente, são mais coisas internacionais. Eu estou falando sobre o Biden, sobre o Putin, sobre o Trump, sobre Macron. Então, assim, aí eu cito o nome, falo da pessoa. Você não fala tanto aqui política Não, brasileira. eu cito os temas, mas eu falo sobre ideias, né. Por exemplo, a classe média está sendo muito penalizada pela inflação e é a classe que está com maior dificuldade para pagar suas dívidas, né. Eu estou falando sobre a classe média em geral, aí eu comparo com Marx, né, Marx diz no Manifesto do Partido Comunista que a maneira que eles iam usar para enfraquecer a burguesia, que na mente de Marx burguesia é a classe média, seria impostos elevados, né, tirar da classe média o dinheiro e mandar para o Estado através de impostos. Então eu falo mais sobre ideias, né, não falo muito sobre coisas que poderiam alguém ficar aborrecido ou o cara falar: "Não foi exatamente assim", né, então eu tento falar de ideias usando coisas pontuais do dia a dia. Ao contrário de pessoas que falam assim: "Ah, esse cara é um desgraçado, olha que coisa horrorosa que essa pessoa fez", então desde 2019 eu estou praticando isso. Então, cara, eu me assemelho muito a esse seu raciocínio, porque as pessoas, principalmente quando eu falo de finanças, me obrigam a tomar um partido político, né. Entendi, entendi. E assim, cara, você pode existe a gente recebeu uma dica, na verdade, eu e minha esposa, um tempo atrás, de um amigo, ele falou o Sim, seguinte: "Gabriel, se você um dia se associar a um banco, por exemplo, isso. e ele quebrar e as pessoas perderem dinheiro, acabou a tua carreira". É isso aí. Então, assim, quando você se assume a favor de uma pessoa, Isso. principalmente militante, Sim, você está com um alto risco de condenar a sua vida, exato. particular, pessoal É, e a sua vida você cola a pública, sua né. imagem, a sua reputação a dela, Isso. né. E como eu sou uma empresa hoje, Sim, eu tenho muito cuidado ao fazer um posicionamento. exatamente. Hoje eu me associo a marcas de publicidade e tudo mais, Sim, e se eu tiver enviesado, as marcas não vão, lógico, me patrocinar. Inclusive, se você é lógico. político, você não pode trabalhar com Não publicidade. pode, exatamente. Então, se eu for defender político, eu também não vou conseguir. É, você perde metade do público também, É. né, dos clientes. Então não é nem medo de perder dinheiro, Sim, mas eu sinto que a minha proteger a sua imagem também. também, É, eu sinto que a minha posição principal é eu conseguir ensinar as pessoas, através da minha mensagem, a desenvolverem o próprio senso crítico. isso, perfeito. Porque a partir do momento em que eu falo para você deixar de fazer uma coisa ou acreditar no que eu estou falando, simplesmente porque eu tenho a razão ou porque você me admira, Sim, no momento em que você deitar a cabeça na sua cama e pensar em alguma outra teoria contra o que eu te apresentei, sim, você vai duvidar e daqui a uma semana você está acreditando em outra coisa. Mas se eu te ensinar a pensar da maneira correta e desenvolver por conta própria um raciocínio lógico isso. que te leve a tirar uma conclusão, você nunca mais vai duvidar dessa mensagem. É, Então, muito mais, as pessoas também me cobram: "Ah, Gabriel, faz uma recomendação de investimento, fala onde eu tenho que investir". Poxa, então, isso é raso, sim, porque eu gosto de falar que uma boa empresa nem sempre é um bom investimento, sim, claro, mas um bom investimento, ele sempre vai ser um bom negócio. sim, Então, claro. assim, tem vezes que uma ação de uma empresa pode ser muito boa, mas pode estar num momento ruim, É claro. entendeu? Então tem diversos São muitos exemplos que a fatores gente. que você tem que cruzar, né, um cruzamento de dados ali. Isso. Então, Meu irmão fez isso comigo outro dia, ele me mostrou a carteira dele e falou: "Tá boa essa carteira?" Eu falei: ah, "Depende de 1000 fatores, cara. é, sim. As empresas são todas legais, mas tá no momento certo de você entrar?" Sim. E, assim, eu tenho até um livro ali que está escondido no armário, Uhum. que é uma das chaves, assim, para você, na minha opinião, vencer o mercado no longo prazo, Tá, que é Dominando os Ciclos de Mercado, do Howard Marks, sei. onde ele ensina sobre como você deve analisar os fatores macroeconômicos para Uhum. acelerar ou frear os seus investimentos. Entendi, E isso é a chave para mim, com que certeza. agora a gente está num período de teto de juros. É,
indicando já há vários meses que a inflação está tendo deflação, o juros real Isso. está subindo muito. Tá surgindo uma luzinha no fim do túnel ali. Poxa, o que que você tem que fazer? Os Uhum. fundos imobiliários subiram um monte Com nos últimos certeza. 30 dias. Certeza. 30 dias. Uhum. Só que esses sinais já estão acontecendo há mais de 3 meses. Uhum. Então, assim, ainda tem oportunidade, por exemplo, em alguns fundos imobiliários, na minha opinião, de tijolo, construção civil, varejo, de você montar posições para se projetar para essa baixa dos juros, onde vai favorecer essas empresas que estão Isso. Isso. sucateadas. Então, muitas vezes eu vou estar até investindo numa empresa que eu não gosto muito, mas o cenário macroeconômico me favorece, Claro, entendeu? lógico. E é por isso que essa conversa de geopolítica ela é muito importante. Tem tudo a ver, Importante. tudo a ver. Porque petróleo, commodity, Mas você falou do maior arrependimento, assim, tudo. foi a pandemia, cara. Porque em 23 de janeiro de 2020, eu fiz um vídeo falando: "Pessoal, isso que está começando lá vai chegar aqui". Eu falei com muita antecedência, mas Não se posicionou. eu não me posicionei de uma forma assim, eu não perdi nada também, porque minha carteira sempre foi meio defensiva, assim, foi mais de longo prazo, né. Mas eu vi caras que fizeram opções lá, fizeram É, put e os caras ganharam milhões num dia. muita Porque se vida. você tivesse pensado, ó, setor de viagem, empresas aéreas, hotel, tudo isso vai Empresa endividada. isso tudo vai Até o próprio índice, né? é, Nem precisava achar uma empresa só. sim, Volta, o índice. o índice mesmo, é. Aí eu Pô, falei: "Caramba". só pra você ter noção, Aí eu tomei umas broncas da esposa, né. Eu falei: "Caramba, olha só o que esse cara fez". Ela: "Pô, você poderia ter feito muito antes, você falou com 5 meses de antecedência". esse é um grande mal, sabe por quê? Hã, Nosso, de criador de conteúdo. Que a sim. gente se dedica tanto em produzir E conteúdo, estudar, em né. estudar e passar uma mensagem que a gente não consegue, muitas É, vezes, fazer na fio raiz. totalidade que a gente entende. Exato. Eu falo isso direto com a Mari. Tipo, cara, É. 10 horas da manhã o mercado abre, eu tô trabalhando. Você não consegue estar de olho É, ali, né. eu opero muito opções também. Legal. Nessa época, eu não estava de olho na questão do coronavírus, achava que realmente era uma coisa que não ia Ia ficar tomar as pontual lá, né. proporções Entendi. que tomaram, É, mas eu estava, por exemplo, com o Petrobras na carteira, caiu 60%. entendi, entendi. Aquela época de que caiu 60%, acho que foi para R$ 12, se eu não me engano, juntando dividendos e a valorização já me dava um retorno de quase 200, 300%. Com certeza. Né, tipo, de valor de mercado até agora Sim, e a distribuição, que foi assustadora, né, nos com últimos 2 certeza. anos. Então, eu vendi naquela posição, naquele momento, mas comprei muitas varejistas que tiveram um Entendi. repique de alta muito forte. Uhum. Então, tive várias operações que me deram 80, 90, 100% de valorização em um mês, Legal. mas porque o risco aumentou muito e a volatilidade Oscila mais, abre oportunidade. ficou mais acentuada. Hum. Hoje em dia você já não consegue mais ter esse tipo de coisa. Sim, Mas essas oportunidades do mercado, elas são cíclicas, então elas sempre se renovam. é verdade. Tem um gráfico que eu gosto muito no site do opções.net, Uhum. não sei se você conhece esse site, Sim. mas tem um tópico lá de maiores valorizações de pozinhos. Você vê que tem os pozinhos Sim, de 30, 40, 50 mil por cento. sim. Ou seja, você multiplica o seu dinheiro investido por 500 vezes Sim. em um mês. E eu estava estudando isso, cara, o pozinho lá, estava Sim. ligadaço. Aí o cara, depois que o negócio o primeiro caso no Brasil acho que foi 27 de fevereiro. Uhum. Eu falei que ia virar uma crise sanitária global no 23 de janeiro, mais de um mês antes. É, E eu estava estudando o pozinho. sim. Aí eu falei: "Cara, eu falei tudo, por que que eu não fiz?" Não, naquela época eu nem precisava comprar pozinho, É. qualquer opção. Qualquer opção já Porque valia. tem uma máxima nas opções que é o seguinte: o aumento da volatilidade já faz a opção subir de É preço. verdade. Então, Só a mudança só de cenário, né. já É. aumentava. Tanto a call, tanto a put, assim. Sim. Óbvio que se estivesse muito fora do preço, ia cair muito o valor. Mas, eu tô falando isso porque as maiores valorizações dos pozinhos acontecem pelo menos 3 vezes no ano. Entendi. Assim, eleição, greve dos caminhoneiros, rompimento de barragem, Sim. privatiza, Hum. estatiza. São diversos assuntos que acontecem dentro de um ano Que é que te aquele dão uma momento ali, oportunidade de você resultado de balanço trimestral. aquela janelinha de oportunidade ali. Cara, é uma semaninha pra cara, várias vezes eu tive Você fica valorização de monitorando ali. 300%, Sim. mas é óbvio que eu não boto É, 10% vai do botar o patrimônio. patrimônio todo Você naquilo. bota 1%, É. 0,5%, Isso. e aí, se você tiver muita confiança, você vai aumentando a Bota um opção. pouquinho mais, né. É. Isso. Mas, cara, eu sou É. apaixonado por opções. Agora que eu comecei a utilizar o meu know-how de geopolítica para os investimentos, né. Nossa, cara.
só agora. Eu Pode, podia estar bem mais pode, tranquilo. pode abrir uma research Com certeza. só de geopolítica. Research. Eu tenho acertado mais do que muita research grande aí. Sem ter a minha research. Muito bom, muito bom. Mas não é por outro motivo que eu tenho uma boa galera do mercado financeiro que me segue, né? No YouTube você não consegue ver direito, mas no Instagram e no Twitter tem uma galera top aí que me segue. Eu acho que é um reconhecimento desse meu trabalho, né? Tá, e assim, eu queria te fazer mais uma pergunta. Se você tivesse a oportunidade de mudar uma coisa no mundo, o que seria? E por quê? Mudar uma coisa no mundo? É, Sabe o que é o que eu estou tentando mudar hoje? É mostrar para as pessoas que são cristãs e que têm esses valores que elas não estão sozinhas. nossa, Tem uma multidão de cristãos aí. E às vezes, como a gente está desconectado, a gente acha que somos só nós. Se a gente pensasse juntos, a gente poderia ter as nossas escolas, nossos fundos de investimento, nossas universidades, nossas fundações, e a gente poderia oferecer para o nosso público ambientes que valorizam a visão de mundo cristã. Vou dar um exemplo. Imagina hoje alguém que está assistindo isso aqui, que talvez não seja nem cristão, mas seja uma pessoa mais conservadora. Imagine você mandar o seu filho para uma escola sem medo nenhum dele se perder. Quanto que você, quanto que você dá de valor a essa tranquilidade? Ou para um cristão, imagine você mandar o seu filho para uma escola que ele, além de não perder a fé, ele vai sair da escola mais cristão. Imagina você mandar para uma universidade que, além dele não perder a fé, ele vai sair mais cristão ainda, que ele vai estar fundamentado. Então, é isso que eu mudaria, é isso que eu estou tentando mudar. Mostrar que se a gente estiver unido, quer ver aquela série The Chosen? sim. Agora eles fizeram um filme sobre a história de Abraão também. Eles têm uma produtora chamada Angel, Angel, acho que é Angel Production, alguma coisa assim, Angel Studios. E aí, essas séries, esses filmes, como é que eles fazem? Eles têm a Angel Guild, que eles têm um aplicativo, o cara baixa o aplicativo, e eles têm a guilda. O que é a guilda? São 100 mil cristãos ou apoiadores que eles fazem um crowdfunding deles lá. Então sim. eles falam, a gente precisa de $1,5 milhão de Uma dólares. vaquinha, né? $1,5 milhão de dólares. Aí cada um dando $100, 50, 200, 1.000. Em 100 horas eles completaram $1,5 milhão. O filme na primeira semana de estreia já lucrou 5 milhões, já recuperaram. E ficou em terceiro lugar nas bilheterias. Terceiro lugar, um filme cristão feito por crowdfunding. E além disso, uma coisa que eu acho muito legal, quem tem um aplicativo poderia não só fazer uma oferta do crowdfunding, mas poderia comprar um ingresso já com o filme no cinema e dar de presente. Foram 16 mil ingressos presenteados. Caraca. Porque a galera pensa assim, eu vou comprar para alguém porque vai fazer bem para ela ver esse filme, né? Vai ser saudável. Então, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é isso que falta, é isso que eu ia mudar. A gente no Brasil precisa começar a pensar assim, fazer os nossos filmes, ter os nossos ambientes que a gente possa mandar a criança e ficar tranquilo. Sabe uma coisa que eu acho que falta muito, não só no meio eclesiástico, mas também na Em geral, sociedade né? de forma geral, é você conseguir acreditar na missão das pessoas. Isso, exato. Porque, cara, até eu tava vendo um podcast, um pedaço, e Sim, o cara tava falando o seguinte, que existem 3 tipos de pessoas, né? A pessoa pobre, que é aquela pessoa que só sabe falar do dinheiro que não tem, é, e, eu não tenho dinheiro, e a culpa é de não sei quem, entendi. e um dia eu vou ter dinheiro para fazer tal coisa, mas nunca faz nada. Sim, Tem a pessoa rica, que é snob, que só sabe falar das coisas que comprou com dinheiro. ficar se Fiz a vangloriando, viagem, comprei tal é, coisa, olha meu carro fica tirando onda. novo, fica tirando onda. Uhum. E tem a pessoa próspera, que é aquela pessoa que fala sobre ideias. Exato, é isso. Muitas vezes você pega uma pessoa muito rica, É, mas ela não fala nem um pouco do que ela tem. sim, Ela só fala das ideias e dos projetos exato, que ela quer desenvolver, quem ela quer ajudar. Então, esse é o tipo de pessoas que a gente tinha que focar em ser, se espelhar. exato. Pessoas que desenvolvem o seu chamado na sua vida, né? Sim, Tipo, você ama fazer o que você faz. sim. Eu amo fazer o que eu faço. Então, eu não quero me limitar e me colocar dentro de um quadrado dizendo que, obedecendo que os outros têm É, que ser que eu sou e o que eu tenho que fazer. claro. Então, assim, eu acho que você falou também, tem as fases da vida, né? Então, Uhum. tem uma fase que você tem que passar por preparação. É, Você tem que ouvir os outros falando, não concordar, é. você vai discordar, Filtrando, digerindo ali, você vai achar que você tem mudando. um potencial maior para fazer uma coisa, uma magnitude maior, ganhar mais dinheiro, mas você tem que passar por um processo de obedecer. Sim. Eu, nessa história que eu não entrei em detalhes, mas que eu fui expulso de casa, sempre eu permaneci. Acontecia alguma coisa que eu acreditava que era Deus movendo os palitos ali,
Entendi. para poder sempre me deixar em casa para eu ser luz para minha família. Glória a Deus. Nunca precisei sair de fato, né? Uhum. Sempre fui expulso, mas por algum motivo. Você perseverou ali na missão. Ali. Tanto que a primeira vez foi até muito engraçado essa história. O meu pai saiu assim de casa para a primeira vez que ele me expulsou. E aí ele foi dar uma volta para esfriar a cabeça. Sim. Um morador de rua, cara, que era louquinho, que falava nada com nada, Doideira, chegou né? para ele e falou assim, ó, relacionamento a dois é difícil, mas você tem que perseverar. Só que ele não falava nada com nada. Entendi. Ele não sabia falar. E assim, Usado ali. meu pai já conhecia esse morador de rua há muito tempo, porque ele ficava na frente do nosso prédio e Sei. sempre dava R$ 2 Uhum. para esse morador de rua. E aí eu só sei disso porque meu pai chegou em casa e falou assim, ó, sabe aquele morador de rua que eu sempre dou R$ 2? Ele falou tal coisa pra mim. Isso é pra eu poder te tirar dessa igreja aí. Ele interpretou mesmo. Interpretou errado, né? Ao contrário. Entendi. Aí, Tipo, Deus tá me ajudando a resolver o teu problema. sim, aí essa experiência pra mim também foi muito marcante. Eu falar, não, pô, é pra eu ficar aqui. Aí sempre acontecia alguma coisa Legal. pra eu ficar em casa. Legal. É, mas até me perdi de onde que eu tirei essa história, porque... Não, você tinha perguntado o que eu faria para mudar o mundo, né? Eu falei que os cristãos precisam estar mais unidos, entender a sua força. E você falou que acreditar na missão das pessoas. Sim, Você falou que aí, você cara, tem que acreditar na missão você das pessoas. acredita na missão da pessoa, você tem... Sabe, é como se fosse um pitbull enjaulado. Assim. Exato, O exato. cara Isso aí. tem força, sei lá, ou aqueles husky siberianos lá no Alasca que puxam um trenó por não sei quantos quilômetros, mas estão enjaulados num quartinho de 2x2, Exato. entendeu? Não, eu tava. Uma das minhas inspirações, meio por acaso, foi o Steve Jobs. Eu estudei muito a carreira dele, a vida dele, que eu achei. Ele parecia, no trato com os funcionários, com as pessoas, ele parecia ser uma pessoa muito grossa, assim e tal, né? Mas o cara revolucionou umas 6 áreas diferentes, né? Se você pensar o Apple I, é quase que o primeiro computador pessoal, né? Porque os caras pegaram e o computador era uma caixa com botão. Uhum. Aí ele e o Steve Wozniak falaram, vamos botar um teclado? Botaram o teclado. Aí eles falaram, não, vamos botar a tela também. Então eles misturaram o computador com a máquina de datilografia com a televisão, né? A ideia foi deles, foi dos dois. E depois vem o smartphone, o iPod, né? Vem o trabalho dele na Pixar também, na questão da animação. Na verdade foi aí que ele ficou bilionário, né? Foi quando a Pixar abriu o capital. Então, assim, tem uma... Isso está um pouco na biografia dele lá, do Walter Isaacson. Tem uma série no Netflix também. Tem uma série, acho que tem 2 filmes, né? Um com o Michael Fassbender, o outro com Ashton Kutcher, né? Tem filme, tem tudo. Mas tem uma entrevista com ele que ele fala assim, ó, tudo começou na minha vida, nessa parte empreendedora, quando eu olhei para o mundo e percebi que você já chega no mundo e o mundo está todo configurado e eles querem te obrigar a jogar segundo essas regrinhas. Só que aí quando você percebe que essas pessoas que criaram as regrinhas não são muito mais inteligentes que você começa a ver que você pode criar suas próprias regras e criar coisas novas. Você pode criar outras maneiras de fazer as coisas. E aí eu falei, caramba, eu não preciso jogar essa regrinha de, vou ser professor aqui, vou ganhar meu salário. Eu posso dar aula para as pessoas no mundo inteiro pela internet e tal. Eu posso ter outro tipo de vida que eu programei. Então você sai da caixa que você falou, né? Tipo o pitbull na caixa, né? Ontem mesmo eu estava vendo com as crianças lá um vídeo de uma universidade de música, onde os jovens estavam compondo e tal. Eles chamaram o Pharrell Williams, que é aquele cara daquela música Because I'm Happy, né? Que é do meu malvado favorito, né? E aí ele escutou a música de uma menina, que é Maggie, não sei o quê, e aí ele ficou ouvindo sério, assim, a menina preocupada, olhando para ele, né? Caramba, o que será que ele tá achando? Aí ele falou, eu tenho 0 de nota para dar para você. Aí a menina quase chorou. Ele falou, eu não tenho nota para dar, porque o que você está fazendo é seu, é autoral, é totalmente novo. É você fazendo do seu jeito, não se conformando com a caixinha. Legal. Então é exatamente isso que você falou. Ele falou, isso está em todo mundo, só que você tem que deixar isso, você tem que se libertar dessas amarras, né? De achar que você tem que pegar condução para ir para o trabalho, 2 horas perdidas, ficar 8 horas no trabalho, mais 2 horas para voltar, chegar em casa já estressado, dando bronca nos filhos, que você já está com raiva. Não precisa ser assim, né? Então isso me ajudou muito também, né, a sair dessa caixinha aí. Confiar na missão das pessoas, né? Que você falou. Sim, cara, é sensacional, porque eu tô nessa reflexão aí nos últimos meses. Sim. Cara, nada me separa do Elon Musk, por exemplo. Entendi. O que me separa do Elon Musk é uma ideia. Exato. É um vislumbre, é um Isso aí. insight. Exato. É uma oportunidade que você vai falar, nossa, é isso. Eu penso assim também. E a gente, né, que compartilha da mesma fé, a gente sabe que quanto mais a gente
busca a presença de Deus, ele dá a sabedoria, né. Tem uma passagem lá em Tiago que fala que se aquele que é falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá Isso, livremente. exato, Então eu tomo isso muito sobre a minha vida. com certeza. Eu, cara, quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a minha Uhum, empresa de turismo, entendi. lá aqui na Barra da Tijuca, e Uhum. eu tinha 3 pranchas de stand-up. E os meus concorrentes, um tinha um flyboard, que era aquela bota que voa, Sei, sabe, sei. jet ski, o outro era do de férias com ex, tipo Uhum, bonitão, tinha uhum, barco mais top de uhum. 60, 70 mil reais, eu lá com as Aí 3 você pensa: "Como é que eu pranchinhas, vou concorrer com esses caras?" como vou concorrer? Hum. Cara, eu fazia passeio com mais pessoas do que eles e Doideira. ganhava mais dinheiro, com uma estrutura mais enxuta. Sim, Cara, loucura, assim. sim. E aí as pessoas me perguntavam: "Pô, qual é a razão? Você tem 18 anos de idade". Muitas vezes eu fazia passeio sozinho ou com o piloto do barco, enfim. E Uhum. era meio que um bombril, fazia tudo, sabe. Entendi. Aí eu falava: "Cara, é graça, Com não certeza, tem com certeza. outro motivo, né". Tem um livro que é aquele livro Davi e Golias, eu Aham. esqueci o autor, que é Malcolm Gladwell, né. Ele conta a história de como o Instagram venceu a IBM, sei lá. Uhum. Os caras tinham 10 funcionários, outro tinha 10.000. Caraca. Só que a IBM era tipo Golias, né, gigantesco, cheio de armadura pesada, e Davi não, Davi se movimentava rápido, porque ele era leve, né. Sim. Então isso é muito interessante, né, quando você olha você pequenininho, o outro gigante, mas você tem algo que ele não tem, que é a mobilidade, né, que é a É, fluidez. É claro que ali Malcolm Gladwell ele teve uma formação cristã, mas você acrescenta a presença de Deus, que é o exato. diferencial, né. É, Você puxa de Deus as ideias, sim, e totalmente inovadoras, né, porque vem do sim. céu, né. É, com certeza. E assim, agora eu queria trazer um quadro aqui que a gente desenvolveu, que é muito Beleza, engraçado, tá? beleza. São situações lúdicas, tá? Maneiro, Mas é como se fosse um jogo da vida. tá ótimo. Então, eu vou te apresentar um número de 1 a 12, Tá, você vai ter que escolher, tá bom. e aí eu vou te botar numa arriscada e você vai ter que dar uma Dá solução, um jeito aí, vamos embora. beleza? De 1 a 12, qual é o número que você Pode ser 12, eu gosto do 12. 12? É. Tá. Você é um legislador e precisa decidir se vai apoiar uma lei que restringe a liberdade de expressão em nome da segurança nacional. Como você ponderaria isso? Ah, isso é muito complicado, cara, porque eu vivo muito segundo aquela frase que, em certas situações as pessoas abrem mão da sua liberdade em prol da segurança, e geralmente acaba não tendo nem a liberdade nem a segurança, né. Então, como eu tenho isso na minha cabeça, eu tenho muito cuidado com isso, porque quando você pega aquele livro Como as Democracias Morrem, você vai ver que geralmente a democracia ela morre quando ela inventa jeitos para proteger a própria democracia que não são muito na linha, Uhum. democrática. Então, isso é bem complicado. Eu acho que a melhor maneira da gente fazer isso é conscientização, né, porque você igual muitos americanos falam, principalmente os liberais, você não vence uma mentira tapando a boca do mentiroso, você vence a mentira falando a verdade, né. O cara tá falando um monte de mentira, você fala a verdade e fala: "Olha o que que ele tá falando, faz sentido, olha a verdade". Então, como o liberal pensa na concorrência, na livre concorrência, eu penso na livre concorrência das ideias, né. Legal, As ideias prejudiciais sendo vencidas pelas ideias boas e verdadeiras, legal. entendeu. Muito Então bom. esse seria Faz o sentido. liberalismo das ideias, né. Livre concorrência. Sim, faz sentido. É. Vamos lá então, outro número. Outro número? É, 3. 3. Você ficou preso num looping temporal, revivendo o mesmo dia Caramba, repetidamente, durante 10 anos. Que dia seria esse? que dia seria esse? Mas como assim? Não entendi muito bem a pergunta. Que dia Você ficou um dia preso na minha vida? da sua vida. Tá. Que dia aconteceu isso pra mim? Não, tipo assim, você tem a escolha de selecionar um dia Ah, tá. Ah, bem pra ficar especificamente só preso? para ficar preso e revivendo ele várias vezes. Ah, eu Então foi um dia bom. teria que escolher um dia É, bom, né. Rapaz, eu tenho 3 opções, né. Quando eu comecei a namorar a Bárbara, minha esposa, dia 4 de dezembro de 1998, olha lá, e o dia que a Sofia nasceu, né, dia 1º de julho de 2008, e o dia que o Danielzinho nasceu, legal. que é 17 de fevereiro de 2013, Mesmo tendo sido 2017. os dias mais desafiadores, né, 13 de fevereiro, tá, 13 de fevereiro de 2017. você com certeza não dormiu nesse dia, É, passou não, mas perrengue, não é, comeu não, nada, mas esse você dia foi muito escolheria legal. mesmo assim viver ele É, 10 anos seguidos. com certeza, porque vou dar um exemplo, né, o nascimento da Sofia foi muito tranquilo. O Danielzinho, ele teve uma série de dificuldades ali, porque quando no início da gravidez, a gente fez uma pequena viagem de carro, e essa viagem de carro deu um descolamento de placenta. Uau, Então aí, a gente teve que tomar muito cuidado para a placenta não descolar e perder o bebê e tal.
Então minha esposa teve que ficar de repouso, tomar um monte de remédio lá para, esqueci até o nome do remédio, faz colar, né, a placenta lá no. Então, aí teve isso. Aí depois, ele teve um crescimento fora do normal. Aí falaram: "Ah, ela deve estar com diabetes gestacional, porque ele está gigantesco", né, aí ele foi considerado um bebê GIG, né, que era grande para a idade gestacional, uma sigla, né, GIG. E tem a ver com giga também, né, que era gigantão. Então, aí mais uma vez ele poderia nascer antes da hora, Uhum. né, ele estava grande demais. Aí a médica começou a ficar preocupada com o desconforto, ele estava meio amassado lá dentro, né. Mas ele não era diabetes gestacional, é porque ele estava grande mesmo, toda a taxa dela estava normal. E aí a médica começou a dar para minha esposa uma substância lá chamada inibina, para inibir as contrações, para ela estender ao máximo essa gravidez, tentando não deixar ele amassado lá dentro e de ter um desconforto, mas também não deixar ele nascer antes da hora e não estar com o pulmão pronto, né, e tal. Então foi um negócio meio tenso. Aí quando ele nasceu, né, a bolsa dela estourou assim, aí a gente teve que ir para o hospital. Quantos meses? Já estava, eu não me lembro, faltava um pouco só, não Uhum. estava tão antes não foi assim um bebê prematuro. E ao contrário do que você imagina o prematuro, você imagina o prematuro pequenininho, ele era um prematuro gigante, né. Até ele foi pra UTI era estranho, porque as criancinhas no UTI tudo pequenininho, ele gigantão. E até o pessoal ficou: "Ah, seu filho tem o quê? Por que que é isso aqui?" Eu falei: "É porque ele talvez seja um pouco mais velho que o seu, mas ele é gigante, entendeu. Ele é novinho também, é só o tamanho". Aí ele nasceu e não conseguia respirar, ficou roxo, e aí eles já pegaram ele e levaram pra UTI. Eu falei: "Caramba, e agora? Eu dou atenção pra esposa que tá aqui, com a barriga aberta, para o filho que tá na UTI". Eu fiquei: "Meu Deus, e agora?". Foi cesárea? Foi cesárea, teve que ser, É, né, porque porque não não passa muito não ia medo, ter né. condição nenhuma. Aí eu fui pra UTI e ele estava chorando lá, ele estava com adesivo na bochecha. Aí eu perguntei: "Por que que ele tá com adesivo na bochecha?". "Ah, porque a gente ia entubar ele". Falei: "Caraca, mano, entubar, né, recém-nascido". Aí ele estava com uma sonda nasogástrica, né, e aí estava com a sondinha e tal. Aí eu: "Meu Deus, meu filho, que situação, né, mó, pô, UTI". Aí eu falei: "Não dá pra tirar, ele tá precisando da sonda?". Ele: "Não, não, já vai tirar". Aí tiraram e foram dar o banho nele, né. Aí ele, pô, ele gritou demais no banho, assim, desesperado. Aí quando eu peguei ele no colo, eu falei: "Meu filho, é o papai". Parece que ele reconheceu minha voz, ele acalmou na hora, cara. Ele acalmou e olhou pra mim, assim, tipo, deu um Cara, sorrisinho. Isso aí eu fico nesse looping aí a vida toda. nossa! Entendeu? Nossa, que experiência. Essa experiência aí foi maravilhosa, cara. Essa aí marcou. Cara, assim, não tem como. Né. Eu falo com os nossos amigos que estão casados ou que estão namorando, que não têm Aham. filho, eu falo: "Cara, não tem como, cara". É, Eu sempre falo isso, já devo ter repetido no último programa, mas eu falo várias vezes. sim. Mas, cara, o melhor conselho que eu posso dar para um casal é: tenha filhos logo, porque são as pessoas mais especiais que você vai conhecer na sua É vida. um exercício de humildade, paciência, de amor, né. Sim. Você fala: "Poxa, eu morreria por essa pessoa", né. Eu deixo de viajar, deixo de sair com os amigos, Olha, durmo mal. Hoje mesmo, eu fiquei de 3 a 4 da manhã com ela chorando do meu ela lado, tá com quanto tempo mesmo? 1 ano e 7 meses. E assim, mas mesmo com todos esses perrengues, eu não trocaria por nada. Uhum. Quando ele chega em casa, ela chega: "Papai, mamãe", dá um abração como se a gente fosse a pessoa mais especial do mundo. É, E pra isso não ela tem preço, né. não tem preço, cara, Que bom realmente. que eu entendi a pergunta, eu achei que era Sim. tipo assim, eu fiquei preso num loop, que dia foi esse que eu fiquei aí eu falava: "Fiquei preso quando eu fiquei dando aula lá, achando que minha vida era bater cartão". Aí depois que eu Entendi. entendi, a pergunta é muito mais legal do que eu Aham. É, imaginava. verdade. Qual outro número então? Outro número, 7. 7. Se você soubesse que o mundo acabaria em 1 ano, você preferiria aproveitar intensamente o tempo restante ou buscaria desesperadamente uma solução para salvar a humanidade? Óbvio, se isso fosse possível. Eu ia buscar uma solução, eu não É. desisto fácil não, É. ia buscar uma solução, ou para ter um menor prejuízo, ou para salvar ou para ter o menor prejuízo possível. Eu me lembrei de um filme que eu nem recomendo muito as pessoas assistirem esse filme, porque é um filme muito parado, assim, você vai assistir e vai falar: "Ah, que filme chato, não aconteceu nada". O nome do filme é Melancolia, do Lars von Trier, né. A história é essa, é tipo, tá vindo um cometa, vai bater na Terra, vai morrer todo mundo, aí o que acontece? 99% das pessoas ficam desesperadas, uns até tiram a própria vida antes. Vai fazer diferença você É. morrer meia hora antes? Aí uma menina jovem assim, o que que ela faz? Ela pega as crianças e entra numa cabana
e fala para as crianças: vamos imaginar que a gente está numa cabana protegida. E ela fica ali brincando com as crianças. Ou seja, aqueles últimos minutos da vida das crianças foi legal pra caramba. Enquanto os outros estão desesperados, vão morrer. Então ela amenizou uma coisa ruim que já era uma sentença. Então eu faria algo assim, entendeu? Entendi. Tentar ou resolver ou melhorar. Tem aquela série, aquele filme da Netflix, Não Olhe Pra Não Cima. olha para cima, Bem parecido, mas É. ali eles tentam dar várias soluções. Soluções. Obviamente, o spoiler não dá certo É. no final. Mas pelo menos eles curtem no final, eu acho, né? É verdade. E tudo pelo amor ao dinheiro também, né? É, sim, Aquele- também. Os ouros, os metais preciosos. Foi, eles não quiseram explodir o asteroide, porque eles quiseram ganhar dinheiro. Aí que foi pro buraco mesmo. Fala outro número que eu acho que dá tempo de a gente fazer mais um. 3, eu falei já? Já. 3, 7, 3, 12. 7, 12. Pode ser o 10. Você é um cientista renomado e descobre uma forma de prolongar significativamente a vida humana, mas para isso implicaria um controle rígido sobre a reprodução e a distribuição dos recursos. Você defenderia essa abordagem? Eu defenderia, mas eu ia fazer um pouco diferente, entendeu? Porque realmente eu acho que a gente morrer cedo talvez não seja nem uma vontade de Deus, porque no início o ser humano vivia muito mais, né? Via muito. E é claro que tem gente que fala assim: não, quando a Bíblia diz que Matusalém viveu 986 anos, é porque eles contavam o tempo diferente. Falei, pô, se ele teve filho com 20 anos, então ele teve com 2 anos de idade, né? Não é isso. É que eles viviam muito mesmo. Tanto que depois do dilúvio, quem viveu mais acho que foi Abraão, com 175 anos. Né? Eu creio, baseado em alguns trabalhos científicos, que o que havia ali era que um outro fato estranho antes do mundo, no mundo pré-diluviano, é que não chovia. Só havia um orvalho no final do dia, né? Então, alguns cientistas dizem que a Terra era como se fosse uma grande estufa, cheia de vapor de água, como se fosse um clima todo tropical. Quando isso caiu até ver a Era do Gelo, né? A primeira Era Glacial. E esse vapor de água impedia que a radiação solar penetrasse com mais força na Terra, e isso fazia com que não degenerasse o telômero, né? Fizesse não só os seres humanos, mas os animais viverem muito. Inclusive, uma vez eu cheguei em professor de biologia meu, né? Que eu fazia pré-vestibular específico de medicina, né? Que eu tentei fazer medicina há alguns anos. E eu falei para ele, professor, só os mamíferos param de crescer, né? Os outros animais eles ficam crescendo até o dia da morte. Por exemplo, os lagartos, né? Os répteis. Aí eu pensei, eu falei para ele, se o dragão de Komodo vivesse 1000 anos, ele ia ficar do tamanho de dinossauro? Ele falou, se ele tivesse alimento suficiente, sim. Uau, Aí eu falei, cara, talvez havia bichos gigantes por causa disso também, né? não sabia disso. É. Só o mamífero parece. A gente para, às vezes até encolhe, né? O lagarto até o dia que ele morreu, ele tá crescendo. Uau. Aí você imagina, deixa o bicho viver 1000 anos, você vê o tamanho que ele vai ficar. Ele só tem que ter comida suficiente, né? Que vai precisar de muito mais caloria ali para sustentar o corpo. Então eu sempre pensei muito sobre isso, né? Faz sentido, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu fico pensando, o que o cristão deve pensar é viver eternamente com Deus, não viver 1000 anos na Terra. Mas já teve época no planeta Terra que vivia-se muito. Assim eu creio, né? Eu creio na Bíblia e tal. Mas eu não creio cegamente na Bíblia também, eu creio com base nesses raciocínios justificados, né? E esse assunto, ele é muito abordado, só para pontuar para a galera que acha que isso é ficção científica. A Google tem uma empresa chamada Calico, California Life Company, que eles, desde 2010, estão botando bilhões de dólares nas Life Extension Technologies, né, tecnologia de extensão da vida. Então, eles estão pesquisando isso há muito tempo, né? A gente tem na Google também o Ray Kurzweil, que é o cara que fez aquele teclado que a gente vê nas igrejas, nos shows Kurzweil. É esse cara, ele que inventou o MIDI também, aqueles toques, né, de celular. Antes o celular era só, né, os toques tonais, né? E o cara que inventou isso, ele ficou rico com essas coisas, teclado. O Ray Kurzweil, ele é um dos maiores proponentes dessas tecnologias de extensão da vida, da imortalidade humana. Né, o próprio Peter Thiel, o fundador do PayPal, junto com o Elon Musk também, pesquisa muito isso. E então é algo que no Vale do Silício é muito falado. Né, eles estão botando bilhões nisso aí. Até o Elon Musk agora foi liberado de botar implante cerebral, né? Em seres humanos, começar a testar. Tem a ver um pouco Qual o com isso também. propósito desse
O propósito original do Neuralink, que é o nome da Neuralink. empresa, é resolver problemas neurológicos a princípio, né. Tem pessoas que têm problemas no cérebro ou problemas motores, né, o cara que tem algum tipo de dificuldade de mobilidade, ou resolver talvez Alzheimer, Parkinson, algumas coisas assim, né. Entendi. A princípio, né, mas é claro que depois o cara vai entrar com a internet com o cérebro, né, e aí De estimular o seu cérebro pela internet. imagina você me perguntar uma coisa aqui, eu conversando contigo, acessar a internet e responder, todo mundo vai falar: "Nossa, que gênio, né". Imagina eu acessar um chat GPT automático no meu cérebro, e falar: "Pô, Einstein é analfabeto perto de Meu você". Deus. É. E isso já está surgindo um problema que serão 2 classes de seres humanos, né, uma classe que tem esse tipo de acesso, e a outra que não tem, né, serão um humano 2.0 e o 1.0, né. As diferenças da classe social vão se acentuar cada vez mais, né. Isso. Eu não gosto dessa aventura de implante cerebral de Neuralink, eu não acho Uhum. maneiro, porque, na minha visão, pode ser hackeado também, né. Você pode Verdade. hackear o cérebro, você pode apagar a memória. É igual marca-passe inteligente, né. O Dick Cheney, que era o ex-vice-presidente americano na época do George Bush, ele tinha um marca-passo conectado à internet, porque se ele começasse a infartar, já acendia uma luzinha no na ambulância, a ambulância vinha, e aí ele: "Ah, o que que você veio fazer aqui?". "Não, você está infartando, entra". Ele nem sabia, né. Só que o assessor de segurança dele falou para ele desligar o Wi-Fi, porque um hacker poderia provocar um infarto nele, por isso. Caraca. Então essa ideia da internet dos corpos, né, a IoB, Internet of Bodies, né, com 6G, traz esse problema, né. É claro que um implante desse Neuralink só funciona bem com 6G. Então, enquanto o 5G trouxe a internet das coisas, a IoT, Internet of Things, o 6G vai trazer a IoB, que é a Internet of Bodies, né, internet dos corpos, que é isso, é tudo implante. Uau. Eu acho muito complicado isso. Eu prefiro não brincar com essas coisas não. Eu também acho que isso é mais tradicional, né. Aí, só para responder, que eu só estou enrolando, não Enrolando. respondi, o Jaron Lanier é um engenheiro-chefe lá da Microsoft, ele escreveu um livro chamado, tem em português, mas não me lembro como está em português, Who Owns the Future? É, Quem Pertence ao Futuro. No final desse livro, ele tem um capítulo chamado Limits Are for Mortals. Limites são para os mortais. Ele vai tratar exatamente desse assunto. E ele chama isso, né, ele diz que no Vale do Silício ele chama isso de a matusalemização, o problema Uau. da matusalemização. E aí existem 2 soluções possíveis que eles estão trabalhando em vez de controle de natalidade. A primeira, colônias espaciais, já que vai ter muita gente, vão viver muito tempo, colonizar o espaço. A pergunta é: Elon Musk está querendo colonizar Marte por causa disso? Ou por causa de um medo de um cataclisma na Terra? Não sei qual exatamente que é. A outra opção, que é super louca, que está num filme chamado Minha Pequena Grande Vida, com Matt Damon, é encolher as pessoas, que é Caraca. uma loucura, né. Fazer elas consumirem menos comida, né. É, consome menos comida e ocupa menos espaço. Teria mini cidade com mini pessoas, né. Só que aí você pensa, né, aí cai um granizo em cima, é tipo um cometa, né, É, matou todo mundo, o cachorro pisa em cima de você, é mata, né. verdade. Então tem filme sobre isso, né, então, eh, eu acho que haveria outras opções Uma das coisas que de você fala controle. bastante é Hum, como a mídia, né, principalmente Hollywood, isso, faz essas é ideias a de forma programação preditiva. isso, de É. forma para que a gente possa se Se acostumar com acostumar esse com a ideia. É, você vai sendo adestrado para uma coisa futura, para quando chegar você já se comportar conforme eles querem que você se e comporte. não tem como, cara. Por exemplo, eu que tenho 27 anos, Sim, eu nasci vendo Maluco no Pedaço, isso. Homem-Aranha. Seu quadro de Meu referência. quadro de referência é esse. Se fosse, sei lá, o tio João, que era o cara mais forte do mundo, É. eu ia achar que o tio João era a minha figura de Você era herói, referência. você queria ser fortão É, também, né. então não tem como, a pressão midiática de Hollywood, ela vai É muito exercer forte. influência, né. E é por isso até que a China não permite, né, muita coisa Isso, dos Estados Unidos chegar lá para não sim. ter esse controle também, né. Não só não permite, mas às vezes eles pedem para mudar certas coisas Assim. nos roteiros, né. A gente tem um exemplo do filme do Doutor Estranho, né. Doutor Estranho, na história em quadrinho original, ele encontra o monge lá, tibetano, que inicia ele Uhum. nas artes mágicas, né. Como a China tem um problema com o Tibete, eles pediram para mudar, não apenas de não ser um homem, ser uma mulher e ser uma mulher, caucasiana. Então Uau, eles essa troca da história original foi uma imposição chinesa, né. que legal. É. Quer dizer
É, Interessante. interessante saber que isso acontece, né? Maneiro. Então, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre dinheiros, investimentos e Beleza, finanças de fato, né. ótimo. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é como Hum, você, Daniel, lida com sim, o seu próprio dinheiro? tá. Então, eu sigo aquele protocolo básico, né? Primeira coisa, vamos montar uma reserva de emergência. Tá. Essa reserva de emergência, o que que os caras geralmente ensinam por aí? Se você é CLT, vai ter um seguro-desemprego caso seja demitido, o ideal é você ter 6 meses do seu custo de vida. Ah, meu Uhum, custo de vida é R$ 10.000, então R$ 60.000. Você tem que ter isso guardado. Depois que você tiver isso guardado, você parte para coisas diferentes, né? Você vai renda fixa, renda variável. Caso a pessoa for autônoma, empresário, né, terceiro setor, o ideal, em vez de ter 6 meses, ter 1 ano. Então, em vez de ter 60.000, você teria 120.000, né. E esse é o primeiro passo, que é o colchão de emergência, né, a reserva de emergência. E é claro que a reserva de emergência tem todos aqueles critérios, né. Tem que ter segurança, né, você tem que saber que se você precisar, ela vai estar lá, não pode ter uma oscilação muito grande, senão você vai sair com prejuízo. E tem que ter uma liquidez diária, né, você tem que pegar na hora que você puder. Então, sim. os caras: um CDB com 100% CDI, taxa Selic e tal. Então eu comecei assim, né, devagarinho. Aí depois, renda variável, comecei com um fundo imobiliário, que é uma renda variável um pouquinho mais previsível, né, que Uhum. te dá ali um aluguelzinho, um dividendo isento de imposto de renda, né, tem uma previsibilidade. É claro que você vai pesquisar muito bem, né, onde você vai botar seu dinheiro. Não é recomendação, obviamente. Tô falando aqui que eu faço, sem indicar um ticker específico, né. E aí depois eu comecei a ir para a renda variável mesmo das empresas que eu confio, né, e que eu acho que tem a ver comigo, mais por uma linha de buy and hold, né. Maneiro. Isso eu gerindo eu fazendo o meu fundinho de investimento meu, Você né. tem setores específicos que você gosta, Tenho, que tenho, você acompanha mais de perto? tenho. Originalmente eu sigo um pouco a filosofia do Barsi, né, Aham. lá do, né, ações Tem o livro dele aí também. ações garante futuro, né, AGF. Então ele tem setores que ele não gosta muito, né, aéreas, varejo e Shopping. shoppings. Então então eu sigo mais aquele best, né, dele, que é banco, seguradoras, né, elétrica e telefonia. Eu sigo Aham. mais por aí. Eu fazia isso quando eu mesmo geria sozinho a minha carteira. Agora eu tô com um amigo pessoal que é assessor profissional e está me ajudando. Uhum. Então o que que eu fiz? Eu separei uma parte da minha carteira para ações ali de oportunidade. Aí a gente já faz umas Legal. opções, a gente É, umas e brincadeiras. isso é bem maneiro, assim, só para te compartilhar como é a minha filosofia de investimento, Sim, eu normalmente separo o meu dinheiro em, 4 classes principais, mas eu legal, também tenho criptomoedas, então eu beleza. considero. Mas criptomoedas, assim como a gente estava conversando mais cedo sobre as janelas de oportunidade dos ciclos, Isso, eu gosto de talvez me posicionar um pouco mais forte no momento de ciclo positivo, beleza. porque microcaps, empresas que estão surgindo Sim, hoje, e que têm muita dificuldade de se financiar, ou têm dívidas muito longas, ou ainda não estão apresentando lucro, uhum, em momentos de crise são as primeiras a serem é penalizadas e verdade, podem até quebrar. é verdade. Então, numa carteira que eu me considero um perfil Uhum. conservador na renda variável, Sim, entendi. eu também prefiro escolher empresas de dividendos, Uhum, empresas também globais que tenham o seu maior valor de mercado e entendi, perenidade. entendi. Então, eu opto por essas empresas. Legal. Mas, basicamente, a minha carteira fica dividida em renda fixa, fundos imobiliários, ações de empresas aqui no Brasil, principalmente dividendos, mas eu também guardo uma reserva de oportunidade para esses Isso, ciclos, e ações no exterior. sim, E aí vem as criptos com uma pequena parte ali, sim, mas que às vezes eu até me omito 100% de ter. legal. Mas é basicamente isso. Eu tenho Sim, momentos que eu acelero e momentos que eu ótimo. fiz no Eu não freio. falei, mas eu também tenho investimento em cripto, que é uma parte pequena da minha carteira, mais de Sim, oportunidade, né. Meio FOMO também, Fear of Missing Out, né, medo sim. de ficar de fora. E tem criptomoeda um pouco, tem investimento no exterior também, A então única tem isso dica tudo que eu aí. acho que eu posso dar para todas as pessoas que estão acompanhando a gente é, cara, fugir de projetos da moda, tá? Porque assim, no momento É, de exato. bull market, Quando onde tá todo mundo falando: "Tá muito legal isso aqui", é porque já não tá mais legal. cara, e eu quando boto a cara e falo sobre esses É, assuntos, eu momento de sou euforia, muito né. criticado. Então, por exemplo, Uhum. 2020 até 2021, 2022, teve a ascensão muito forte das NFTs, dos criptogames. Pô, E, era cara, eu era um crítico ferrenho. E as entendi. pessoas me julgavam e me xingavam muito, porque tinha aquela sensação de tipo, Uhum. ah, poxa,
eu estava conversando com o cara do Uber e ele falou que estava ganhando 500% porque É, entrou no pré-lançamento de uma NFT sim, que não sei o que lá, não sei o que lá. E eu sempre argumentava essas pessoas dizendo o sim. seguinte: para que serve? Qual Para a que finalidade? serve essa NFT? É, Tipo assim, a NFT dá direito você ir numa festa que o Neymar vai estar lá é, todo tem um mês, sei valor de lá. uso, né? Tem um valor de uso. Uhum, Ela é um token de um clube que dá é, direito você votar se o clube exato. vai usar a camisa tal ou É um tal. NFT de um podcast que você quer divulgar sua empresa, você É tem isso. aquele token. Pô, tem funcionalidade? Beleza. Pô, compra, cai em cima, tem gerenciamento de risco, mas vai para cima que o projeto é legal. É, Agora, poxa, é uma criptomoeda que daqui está prometendo que vai ter contratos inteligentes que vão permitir no futuro acontecer X, fica Y, meio abstrato, né? muito abstrato. E aí é muita promessa e pouca realidade. Sim, Aí o interessante do Bitcoin é que ele não tem nenhuma empresa por detrás. sim, Todas as outras têm. sim, Então, hoje, o Bitcoin, na minha opinião, é realmente um refúgio para quem sim. tem esse viés de proteger o seu patrimônio, e eu acho que funciona bem para É. essa missão. Olha a Eu inteligência vi, eu artificial vi ela aqui. ligando, só que ela não falou nada. Eu falei, ó, não vou falar nada, né? Eu vi a bolinha aparecer. E você acha que o Bitcoin ele vai trabalhar junto com essa nova ordem mundial ou os bancos centrais vão trabalhar contra o Bitcoin? Então, cara, eu escrevo muito sobre isso no meu livro A Beira do Abismo, né? Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, e nas colunas da Gazeta que eu publico toda quarta-feira, inclusive hoje de Legal. manhã saiu uma nova. O Bitcoin, na minha opinião, eh, ele tem duas questões, né? Primeiro, a criação dele envolve agências de inteligência. Eu tenho essa convicção que isso foi criado já com essa finalidade. E é claro que muitas agências de inteligência não jogam segundo as regras do jogo, por isso usar uma tecnologia de blockchain, em tese não rastreável, facilita para eles fazerem certas coisas. Né? Para isso, eu não vou entrar muito nisso, que são assuntos mais espinhosos, mas assim, assista um filme que é com Tom Cruise, que é o Feito na América, American Made. Você vai ver como é que um cara que era um piloto de avião foi recrutado pela CIA para fazer transporte de substâncias ilícitas. Então, por aí você vê como é que essa galera trabalha, né? Uhum. Boa parte do orçamento deles é um orçamento oculto. Orçamento de guerra, né? Não passa pelo Congresso, vem dessas maluquices aí. Então, E tem até a série da Casa de Papel, né? sim, A também. última, que eles ameaçam divulgar esses arquivos que a Isso, sociedade não conhece isso. Que vai sobre expor, né, vai essas expor a história. transações ocultas e tal. É, Sinistro. é uma parada grotesca. Tem um outro filme que eu acho que é baseado em fatos reais, mas um pouco menos, que os caras assaltam um banco na fronteira dos Estados Unidos com o México e eles ficam todos felizes que conseguiram assaltar. Aí um dos caras ficou sabendo, um amigo chega para eles e fala: devolve o dinheiro agora. Volta lá no banco e devolve. Mas por quê? Esse banco é o banco da CIA, onde eles guardam o dinheiro das falcatruas que eles fazem. Eles vão vir para cima e vai ficar feio. Que filme Eu não me lembro qual filme que é esse, cara. Eu preciso me lembrar, mas é um filme interessante pra caramba. senão todo mundo ia morrer. Eu não me lembro o filme. Meio, se eles devolvessem o dinheiro, acabava o filme, né? Então eles não vou devolver não. Aí dá uma encrenca Entendi. fenomenal, né? Então, assim, eu demorei a entrar na criptomoeda por causa disso. Eu vi que tinha uma conexão com a CIA, tem uns negócios meio estranhos, né? Eu acho, né? Essas convicções são baseadas em pesquisas interessantes do Wall Street Journal, da Forbes, tem umas matérias bem legais sobre isso. Mas aí, por causa do fear of missing out, eu falei, cara, eu vou botar, nem que seja 1% do meu patrimônio nisso, porque, né, se bombar, bombou, Só né? para explicar, pessoal, o FOMO, que É, esse medo, é o medo de você perder a oportunidade de ganhar dinheiro. é. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com todo mundo, aí eu falo com o Daniel Todo está ganhando mundo. 300%, lá Me ele está dei ganhando benzaço, 500%, e eu ali, pô, não ganhei nada. e eu de fora. Aí eu vou lá e compro, É. às vezes compro na alta, porque todo mundo já ganhou dinheiro, aí aquele ativo cai, entendeu? Eu acho que eu boto em dois extremos, assim, o early adopter. O early adopter é o cara, qualquer coisa que sai, ele, não, é legal, vou comprar. E o outro, que não é um early adopter, ele só entra pelo medo de ficar de fora, né? Aham. O fear of missing out. Então, eu sou mais o fear of missing out que o early adopter. Eu sempre analiso muito. Então, eu Tá. demorei muito a entrar na criptomoeda. A criptomoeda meio que ela, Aham. na minha opinião, tá fadada a tentar ser tirada de cena pelos governos. Isso, eu tenho É, essa opinião também. porque não tem a rastreabilidade, impostos e E tal. ela não foi feita É, por um banco central. isso. Então ela é aberta demais. Aí o que eles fizeram? Ao mesmo tempo que eles estão tentando amassar o Bitcoin,
eles pegaram o blockchain e criaram a CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, que são as moedas centrais dos bancos digitais, né? Sim. Que eles vão iludir as pessoas falando, não, nossa moeda é igual ao Bitcoin. Só que não é. O Bitcoin foi feito para ser livre, ali é E centralizado. deflacionário, né? Sim, As moedas digitais continuam sendo total. deflacionadas. Então, assim, uma das coisas que mais me preocupa hoje, que é um assunto que, graças a Deus, ainda dá para falar nas mídias sociais, é a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital centralizado, os CBDCs. Então, eu me preocupo demais com isso, porque você tem economistas como o Robert Wenzel, que já é falecido, ele falava que a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, dinheiro, moeda fiduciária, né? Não o Bitcoin, é um dos maiores pesadelos para quem entende um pouco de liberdade, porque o Estado poderia monitorar tudo que você está fazendo e travar a sua conta por algum motivo, talvez porque você está comprando coisas que emitem muito carbono. Então, o Pix, que é o primeiro passo da substituição do real físico para o real digital, ele vai viabilizar a pegada de carbono, o crédito de carbono, o crédito social e o controle total da economia. Então, isso é o que o Albert Nock, né, que é um liberal americano, ele falava que de tempos em tempos acontecem crises. E durante as crises, o Estado sempre aproveita para aumentar o poder estatal, tirando uma parte do poder social. E geralmente, quando ele toma esse poder, ele não devolve depois, não. Sim. Então, é esse movimento que eu estou Uma vendo. coisa que talvez as pessoas não entendam muito bem, o crédito de carbono seria, me corrija se eu estiver errado, Tá, tudo que você consome, você compra, tem um custo de poluição no é, meio ambiente. exato. Então, você consegue quantificar isso em crédito de carbono, fazendo com que as pessoas não possam bater aquele limite de poluição. Isso. Então, por exemplo, pô, consumir 1 quilo de carne, vamos supor, consome 10 créditos de carbono, e Uhum. você tem um limite de 200 no mês. Então, você só poderia comer carne tantas vezes no mês. Exato. Então, Ou viajar esse de avião. ou viajar de avião, É, principalmente, né, o avião que é, consome sim. bastante, enfim, poluente. Uhum. E aí seria uma forma do governo controlar a sua vida. É. Controlar, O que assim, você 100%. compra, sua movimentação. E não acho que está muito longe disso, tá? Não, Na já China, sim. principalmente, esse controle é feito de Não, forma já muito. tem banco aqui no Brasil que já está contabilizando o Sim. gás de carbono. Pô, O próprio agora. cartão do banco é É. carbono. Então, na França, viagens aéreas para cidades que são servidas por rodovia ou ferrovia, eles cancelaram. Não tem mais opção de você ir de avião para a cidade próxima que dá para você ir de trem. Fala, vá de trem. Então, isso aí, na minha opinião, é problemático, porque está colocando em prática o que Marx fala no Manifesto do Partido Comunista, dos 10 passos para implementar o plano dele. Imposto progressivo cada vez mais alto, o Bitcoin atrapalha isso, controle do transporte da comunicação, entendeu? Estabelecimento do Banco Central que vai controlar todo o crédito. Então, assim, para mim, Banco Central é uma coisa que eu sempre fico de olho e é coisa que marxista adora. Apesar deles falarem que eles são contra os banqueiros, né? Mas eles sempre trabalharam junto com os bancos, né? Aí fica a dica de um livro para o pessoal chamado Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Esse livro mudou a minha vida completamente. Tirando a Bíblia, né? Que é o livro. Bíblia significa o livro, né? Então esse é o livro. Tirando isso, um outro que eu sugiro, que não é meu, né? Então estou indicando não sem segundas intenções, Política, Ideologia e Conspirações, você vai entender por que os bilionários patrocinam o progressismo no mundo todo. Então, eu acredito que o Bitcoin vai ser alvo de muito embate ainda no Sim, futuro. sim. Porque, cara, Precisa ser porque, tirado de cena é, dentro desse plano. então esse, na minha opinião, é um dos maiores riscos do Bitcoin. Sim, Porque para mim a partir do também. momento que houver uma convenção É, mundial dizendo que é crime você utilizar o Bitcoin, que é, você está indo contra, ferindo as economias é. de cada país, Ninguém vai querer ninguém virar vai querer, bandido por causa ninguém disso. vai querer virar É, bandido. E se começar a mexer com esse tipo de ativo, vai ser penalizado. Pode ser é, preso, pode perder sim, multado, pode perder a sua liberdade. é. Então, assim, e não pense que isso está muito longe, não, tá, pessoal? Eu Não, sempre falo isso nos meus treinamentos, em 1930, após crise de 29, o governo confiscaram o ouro todo. americano obrigou todo cidadão americano a vender suas Fechou. reservas de ouro para o Isso aí. governo. Obrigou, sob Sim, pena de multa ou prisão. isso. Então, assim, qual a diferença do Bitcoin para o ouro? Nenhuma. É, é. É uma decisão política para Sim. isso Na acontecer. verdade, o Bitcoin tem uma desvantagem aí, porque ele depende um pouco da eletricidade, né? Já tem essa, né? No mundo analógico, você não consegue fazer uma transação de Bitcoin. Agora, ó, moedinha, pedacinho de ouro, você consegue, né? É, Então, consegue esconder em um terra. metal precioso tem essa vantagem, né? Hum. Principalmente a prata, né? Que é um pouco mais portátil, mais acessível, né? Bitcoin, se a gente
se aconteceu o que o Fórum Econômico Mundial está falando, que eles fizeram um exercício chamado polígono cibernético, né, Cyber Polygon, alertando o mundo para uma queda da internet no mundo inteiro, não só da internet, mas da eletricidade. Se tiver Bitcoin, vai ajudar muito, né? Se você tiver uns bullion lá, umas moedinhas de ouro, você se vira. Pô, mas sabia que a gente estava conversando com uma pessoa muito próxima nossa, e eles falaram que aqui no Brasil a gente está com uma reserva de eletricidade demais, assim. Gigante, né? Tem Entendi. mais eletricidade que consumo, assim, demais. Sim, Tanto sobrando. que, sobrando. Tanto que tá vindo diversos players no mercado oferecendo energia mais barata. Entendi. E concorrendo agora com as grandes geradoras, Sim, emissoras e sim. distribuidoras. O Brasil é o oásis do planeta, né? Não é em todo lugar, né? Claro. Aqui no Brasil a gente tem esse Sim. fator. Eu sou totalmente da opinião que o Brasil é o único país do mundo que tem condição de garantir a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do mundo. Isso é verdade. Se quebrar, a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio veio ao Brasil em abril do ano passado, 2022, e ela falou: sem a agricultura brasileira, o mundo não sobrevive. Aí a gente pensa, nós que temos sanidade mental, a gente pensa que legal. Então a gente tem uma oportunidade de alimentar o mundo, né? Que bom, nós temos uma importância. Agora o cara que é louco, ele fala: se eu quebrar o Brasil, então eu quebro o mundo inteiro. O cara que é aquele vilão do 007, que sempre quer destruir o mundo. E a informação, eu fiquei feliz e preocupado ao mesmo tempo. O doidão vê isso e fala: então vou quebrar o Brasil. Né? Agora, mudando um pouco de assunto, Daniel, você, como pastor, aconselha muitas pessoas há muito Sim. tempo. Qual é o maior erro financeiro que causa destruição nos lares, em relacionamentos, assim, interpessoais, dentro de uma família? É o que o Robert Kiyosaki vai chamar lá no Pai Rico, Pai Pobre da roda dos ratos, né? Uhum. Que é você achar que a única coisa que você pode fazer é vender hora de trabalho. Você fala assim: não, eu vou trabalhar tantas horas para ganhar tanto, ou seja, você está vendendo hora. Uhum. Então, para mim, isso é o maior erro. Você não precisa vender hora. Você pode se empreender, você pode ter seu próprio business, né? Uhum. E é claro que ele é muito focado no mercado imobiliário norte-americano, o Robert Kiyosaki, e ele conta histórias assim que são bem elucidativas. Ele fala: ó, eu compro imóveis com dinheiro dos outros e alugo os imóveis, ganho dinheiro, não pago os impostos, tem isenção fiscal, não sei o quê, eu vou ficar vendendo hora. O que ele fala? Eu tenho a empresa, aí eu pego empréstimo no banco, o dinheiro não é meu. Aí eu compro os imóveis, aí eu pago o empréstimo para o aluguel do imóvel. Então eu comprei o imóvel sem botar um centavo. E ainda não pago nem imposto porque o governo dá incentivo fiscal. Aí quando você olha isso, eu lembro até dos livros do Tony Robbins lá, o Money Master the Game, né? Não lembro qual é em português, o dinheiro domina esse jogo. Quando você entende esse jogo, você fala: meu Deus, eu estou aqui vendendo hora, eu podia estar em casa com as crianças, trabalhando dentro de casa, vou fazer um negócio desse. Então acho que um dos maiores erros é esse. O outro erro talvez seja o cara achar que ganhar dinheiro é coisa do demônio, né? Pensar isso é do diabo. Aham. A Bíblia não diz que o dinheiro é a causa de todos os males, diz que o amor causa o dinheiro. Então são coisas diferentes. Você não está amando o dinheiro, você está amando ficar com a tua família. Uhum. Eu vou montar um business para eu ter tempo livre. Ela, né? Eu vou montar um business ou para ajudar o próximo ou para ter tempo livre, né? Para eu ficar: oh meu Deus, eu quero dinheiro, eu amo dinheiro, o dinheiro é meu Deus. Não, pelo amor de Deus. E assim, você como pai de duas crianças lindas, né? Valeu, obrigado. O que você me diz? Ter filho é caro? Ih, o iPad tá me ligando. Não sabia que o iPad É ligava. doideira, Não né? tem nem chip. Vou desligar o Wi-Fi também. Como é que faz isso aqui? Aí. Pronto. Que loucura. É maneiro pra gente ver como é que a tecnologia interfere na nossa vida, né? Ajuda, mas Deixa eu pra não atrapalhar. Você como pai de duas crianças lindas, você acha que ter filho hoje custa caro ou não? é claro que a sociedade vai te dizer isso, que custa caro, né? Porque antigamente você tinha um sítio e quanto mais filho você tinha mais funcionário para trabalhar no sítio, né? Se você pensar, dá para você adaptar isso para essa realidade de hoje. É claro que você não vai fazer igual o pai do Michael Jackson, né, que vai botar as crianças para trabalhar novos e o garoto não teve infância. Aí quando fica velho quer ter um parque de diversão dentro de casa, né? E ele é fã do Peter Pan por causa disso, né? Que era o garoto que não teve a infância e tal. Que a gente descobriu que é o vilão da história no final das contas. É verdade, é verdade. Então, eu acho que o filho sai caro quando você encara o filho como um fardo. Agora, o filho sai barato quando você encara o filho, até para um cara egoísta,
ele pode educar bem um filho, esse filho cuidar dele quando ele for velho. Projeto de vida. O filho sai até para o egoísta, o filho pode sair barato. Agora para uma pessoa que tem um bom coração, você pode estar formando um cidadão que, primeiro, não vai dar problema para você, nem para a sociedade, vai ser um instrumento de melhora da sociedade e de bênção para outras pessoas que estão em volta dele. Então, por exemplo, se você é cristão, você vai pensar, é mais um cristão que eu botei no mundo. Se você não perder o teu filho para a universidade, que acontece às vezes, né? Que é o que a gente tenta ajudar a não acontecer com o Brain Costa, né? É um projeto novo que a gente está fazendo. Quem quiser procurar, procura lá no Instagram, Brain Costa. Então, assim, se você olhar friamente, sai caro. Mas se você olhar com sabedoria, sai barato pra caramba. Legal. Eu gosto de falar pra Lara que eu queria ter 5 filhos, né? Entendi. Porque aí eu teria, quando eu fosse me aposentar, um filho pra cuidar de mim na segunda, na Ótimo. terça, quarta, quinta, Ah, sexta. entendi. Seu pensamento é diferente. A Lara cuidava de mim. Ótimo. Tudo certo. Entendi. Não, achei que era um pensamento mais, assim, Qual? judaico, né? Eu vou ter 5 filhos. Um vai ser advogado, o outro dentista, o outro médico. Aí eu não vou, tudo é de graça, né? Essa é boa. Essa é boa também. Isso é muito bom também, né? É um investimento, né? No Oriente Médio é meio comum isso, né? Não só no Oriente, porque o pessoal do banco também, você vê muitas famílias família Rothschild, por exemplo, tiveram vários filhos, aí uma atriz ficou na Alemanha, mandaram um filho para a Inglaterra, o outro para a França. Uau. Então eles foram, né? Cada país tem uma filial deles, cada um de um filho, né? Se a gente fosse falar de história política, econômica de empresa, a gente ia ficar aqui 3 horas. Com certeza, com certeza. Toda a família Rothschild tem diversas situações. Tem histórias mirabolantes. Mirabolante. Nesse livro que eu falei, Política, Ideologia e Conspirações, conta uma parte interessante dessa história. Legal. E assim, Daniel, aproveitando falando dos seus filhos, como você ensina eles a lidar com dinheiro? Você já se preocupou com isso? Total, né? A Tem gente estratégia? a gente já começa a ensinar um pouco, porque o Robert Kiyosaki, ele tem um joguinho, né? Ele tem um jogo da roda ali da fortuna, que você explica para a criança como é que faz isso. A gente tem jogo de banco imobiliário, que a gente joga com eles, para eles entenderem, né, essa dinâmica. Eu falo muito sobre uma coisa que meu pai não me falou, porque também não teve formação, mas o que eu digo para eles? Se você tem R$ 1.000 e você gasta esses R$ 1.000 com um serviço, com um bem de consumo, tudo bem. Mas se você investe esses R$ 1.000, você está, o que eu digo para eles você está comprando uma maquininha de fazer dinheiro. Porque se você tem 100 mil investidos e você tem 1% de taxa Selic hoje, mais ou menos, 13,75 ao ano, você está comprando maquininha de fazer dinheiro. Está comprando tempo para o seu futuro. Tempo para o futuro, né? E dinheiro é como se fosse você tivesse ali porquinho da Índia, né? O preá. Esses animais, esses roedores, eles se reproduzem muito, né? Imagine que cada preazinha você vende por, sei lá, R$ 100. Você está construindo ali um criador de preazinhas que vão ficar se reproduzindo. Então eu falo para eles, é possível você, em vez de gastar o dinheiro, você comprar uma máquina de fazer dinheiro. Posso falar uma coisa que é mais incrível também sobre esse assunto? Uhum. Quando você compra empresas que pagam dividendos, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem as empresas que são dividendos aristocráticos e os dividend kings. Sim. São empresas que aumentam o valor pago em dividendos todos os anos e fazem isso há pelo menos 25 anos ou 50 anos. Entendi. Cada um com essa característica básica. Então, assim, se essas ações caem, você consegue comprar elas mais baratas por algum motivo, você não está comprando a ação da empresa, está comprando a renda que ela vai te dar. Exato. Então, outro pensamento. Até o Márcio fala bastante isso, e é um ponto-chave, que a gente precisa exorcizar o patrimônio, né? O patrimônio não te sustenta, né? Porque o patrimônio não te sustenta, o que vai te sustentar é a renda. Isso é incrível, porque numa carteira de dividendos, numa carteira onde você tem esse foco na renda, diário também, você não está nem aí se o preço vai subir ou vai descer, entendeu? Claro, você fica feliz quando cai, se é uma empresa que você confia, né? Mas aí você tem que sempre ficar de olho na perenidade do lucro, né? Isso, do negócio. isso. Porque se está caindo porque o lucro vai ser afetado, entrou novos concorrentes. Exato. Aí essa é uma análise que você tem que ter, ali, mudando os fundamentos. Mas essa é uma estratégia de investimentos, na minha opinião, a mais vencedora que existe. Porque quando tá todo mundo triste que a bolsa caiu, você tá feliz. Você fala, vou comprar mais, pechincha, né? Vou às compras hoje. E, cara, não se engane, o mercado ele dá cada oportunidade, a gente fica de cara, assim. É verdade. Oportunidades, assim, descaradas de você ganhar dinheiro. Sim. Assim, tem vezes que é muito descarada, tem vezes que você tem que cavar. Tem que pesquisar mais.
mas Tipo Michael Burry lá isso. A Grande Aposta, né, mais um filme aí pra galera. Ele Esse é teve bom. que fazer uma pesquisa aprofundada para ver 2 anos antes uma crise que ia chegar, né, em 2008, né. E como você faz para lidar com o seu desejo de viver muitas coisas no presente, sem Sim. sacrificar o seu futuro financeiro? Você faz uma balança? Então, Gabriel, comigo é o contrário, cara. A minha esposa que tem que falar: "Cara, você é mão de vaca demais". Ah, é? É o Então contrário. então somos 2. É, eu tenho que vencer isso, porque eu não quero gastar assim, se eu for fazer uma viagem, eu arrumo alguma coisa para fazer lá que vai me dar um retorno. Aí eu vou tranquilão. Daqui a pouco, então, eu vou Vai me dar umas vou dicas te dar aí? uma palavra. Me dá aí, por favor. Daqui a pouco eu quero ouvir. Pra Então, apoiar o eu chego para minha esposa e falo: "Aí, eu gasto dinheiro com o quê?". Eu gastava dinheiro com livro, mas nem isso eu gasto mais, que eu tenho parceria com uma distribuidora de livro e me dão de graça. é verdade. Então, assim, não tenho com o que gastar dinheiro, É, entendeu? nossa vida acaba sendo simples, né. É, meu plano é, eu quero ter um patrimônio X para que ele me dê uma renda tanto por mês para eu ficar tranquilo e depois eu começo a brincar com os dividendos sem mexer no principal ali, né. Meu plano é esse, mas a esposa: "Não, a gente merece uma casinha melhor, não, esse carrinho Legal. tá vamos pegar um carrinho melhor". Aí eu: "Pô, mas isso aí seria uma maquininha de dinheiro que ia produzir tanto a mais por mês". "Ah não, mas pô, as crianças, né". "Ai, tá bom, então vamos". É, então, eu fui vencido pelas crianças também. É, Eu só verdade. cara, eu andei com o Clio Carrinho. 2009 por quase 8 anos, Sim, e já faturando mais de 100 mil por ano. entendi, Eu sempre falo isso nas redes sociais, entendi. porque, cara, atendia a minha necessidade. É, pô. Era um carro quase que de carga, eu botava as pranchas em cima e tudo Isso. mais. Só que quando eu fui ter a Maria Júlia, Sim, na verdade, a Maria Júlia tem 1 ano e 7 meses, mas quando eu descobri que a gente estava grávida e tudo mais, eu já falei: "Não, tem que mudar de carro é, e ir para um apartamento vamos maior". organizar aí. É. E aí eu peguei meu X35, mas só por causa disso, porque Entendi. a mala é maior, tudo É, mais, o carro mais potente, e mais confortável de você sentar. sim. E aí de lá pra cá, agora eu comprei uma Q3, mas também visando essa questão do conforto, para você Isso, dirigir na isso. estrada mais tranquilo. É, Então, assim, se o fosse negócio você fica eu até entendo um cara que trabalha, assim, com área financeira e ele precisa para sim, ele legitimar, ter uma prova social, ele precisa mostrar patrimônio. aham, Até entendo, cara, tem que mostrar "Olha a minha casa, eu conquistei com esse método meu". Até entendo, às vezes a casa nem é dele ainda, ele hum. conquistou porque ele está dizendo que ele vai conquistar, né. Você não vai querer ser consultado por um médico que tá todo sujo. É lógico. Então, eu até entendo isso, mas como não é o meu caso, É, o que que eu pensei? Eu preferia ficar na casinha pequena até atingir o meu nível de dividendo mensal que eu estava almejando, aham, aí depois eu mas aí eles legal, "Não, porque tá apertado, os 2 estão no mesmo quarto", aí a menina quer trocar de legal, roupa. Aí eu: "Tá bom, então vamos mudar de casa". legal. O meu problema é o inverso, Pois é. né, não é o gastador, eu vou comprar um carrão. Não, eu não gasto também, eu sou muito mão de vaca. É, eu fico mais segurando. Mas também nessa, eu quero até te fazer essa pergunta. Hã. Quando você distribui a sua renda, você separa um valor para contribuição na igreja, projetos sociais, uma parte você já vai, logo de cara, a renda que você recebe, você destina para investimentos, a outra você tem um budget para lazer, você faz essa organização ou Então, vai no hoje eu estou verdadeiro? reformando a casa que eu comprei, Aham, então eu estou com essa minha gordura limitada, né, uhum, para não mexer no meu principal lá. legal. Até dinheiro que ganha de rede social, minha ideia era deixar tudo lá nos Estados Unidos, Entendi. né, porque você tem que ficar fechando câmbio e tal. Então a minha ideia era nem fechar câmbio, botar numa conta lá e ficar lá. Só que agora, como eu estou nesse negócio de obra, de fazer a obra, toda Todo sexta-feira dia. tem que pagar lá os pedreiros lá, aí eu estou numa fase diferente da minha fase normal. Minha fase normal era, ó, entrou o dinheiro, gastar o mínimo possível em direção àquele objetivo. É claro que cumprindo com as obrigações de ofertar na igreja e tal, de ajudar quem a gente pode ajudar da família, né, sempre tem alguém na família que está precisando de Sim, alguma coisa, a gente ajudava. Mas assim, meu plano era até tal idade eu preciso ter tanto de renda passiva para eu poder ficar tranquilo, e aí eu vou começar, entendeu, é sim. como se eu inventei uma outra reserva de emergência, que a minha primeira reserva de emergência é essa, né, você ter o teu valor de gasto mensal durante um ano, eu não era CLT. Eu inventei uma outra reserva de emergência que era, quando eu chegar aos 40 anos eu quero ter tanto de dividendo, que dali para frente eu vou começar a fazer coisas mais ousadas, Legal. entendeu? Ou então comprar um patrimônio Entendi. maior, então é sempre nesse plano. Fazer um investimento maior também em negócios, né, em É, business.
Então, eu antecipei um pouco isso, porque eu mudei de casa sem ter atingido a minha renda passiva que eu queria, né. Eu tô com um terço dela, ou quase metade, talvez. Então, assim, eu antecipei um pouco, mas pensando sempre em não mexer no principal. Legal. Então, hoje eu não estou conseguindo, eu reinvisto os dividendos, não mexo nos dividendos, mas eu não estou conseguindo aportar tanto quanto eu gostaria para acelerar esse processo, por causa da obra na casa. E esse nosso negócio digital, ele é muito escalável, né, É, é, você tinha falado lá no começo. sim, Você pode multiplicar os seus clones, né, é, em vários lugares. posso estar em vários lugares. Então isso é muito bom. É muito. Por exemplo, no meu treinamento, que hoje já não tem mais disponibilidade para entrar, Uhum. ele estava com 620 pessoas, alunos, Entendi, simultâneos, pagando mensalidade recorrente. entendi, recorrente, Então eu falei: maravilhoso. "Caraca, imagina uma sala com 620 É, pessoas", com certeza, né, uma galera. uma galera É. muito grande. Esse quadro agora, Daniel, ele é um Hã, quadro também um pouco lúdico, mas ele tem uma aplicação prática e para mostrar quem é o Daniel de verdade, maneiro. e até para você entender quem é o Daniel de verdade, que é o jogo do dinheiro. Eu quero Beleza, que você imagine que eu estou te dando um cheque em branco agora, tá. e que você tem que me dizer qual valor você colocaria nele, tá. Uhum, Então pensa num valor que você gostaria de ver ao abrir a sua conta, bancária agora, e você uhum, não tem limite. Você: "Ó, esse valor que eu quero chegar na minha vida", uhum. e aí você tem tá, vai. Que eu faria? Não, qual seria o valor deixa eu te perguntar de Primeiro eu novo. falo só o valor? Eu falo só o valor? Mas deixa eu perguntar de novo pra Eu ficar botaria melhor. eu vou botar o valor máximo que der para botar, sabe por quê? Porque na Bíblia tem uma passagem que o profeta chega para o rei e fala assim: "Rei, vira tua flecha em direção ao inimigo e Aham. dá flechadas". Aí o cara deu 3 flechadas. Ele falou: "Por que você deu só 3 flechadas? Se você desse 30 flechadas, você teria 30 vitórias. Se você deu só 3, você só vai ter 30". Então quando Deus chega para mim e fala: "A flecha está na tua mão, dá a flechada", eu vou falar: "Quantas flechas tem para dar?". Me dá tudo que eu vou dar todas. Eu mando todas flechadas. Então, sei lá, eu ia botar o desenho do infinito, assim, no É. cheque, Não, entendeu? mas se tivesse um valor que, assim, que te satisfaria, assim, Mas é porque eu não, sabe você o não que eu estou teria. pensando nesse valor? Em acabar com a pobreza no mundo, Entendi, entendeu? É isso que eu vou fazer. entendi. O meu pensamento é esse. Eu Sim, vou criar um hospital e vou contratar todo mundo. Eu vou criar uma escola, vou contratar a galera e vou dar aula de educação financeira. O hospital vai ser de graça. O cara entendi. vai chegar lá, vai ficar internado um mês, não vai pagar nada. Mas eu acho também que Meu sonho é isso. se tiver dinheiro nessas proporções, você também desequilibra a economia mundial, né. Lógico. Desequilíbrio. Não, a chance deles tentarem eliminar esse cara é muito É. grande, né. Mas, assim, palpável pra assim, se você for pensar só no seu Eu, ecossistema só Daniel, aí você teria que ser mais egoísta, né. um pouquinho, tipo, mais Egoísta? isso. Ah, 10 milhões, 10 milhões eu me viro. 10 milhões? É. Tá. Então tá. Agora, você não pode usar esse dinheiro somente com você. Você acabou de receber esse cheque, Sim, preencheu, ganhou esse beleza. dinheiro, tá? Como você usaria esse valor pensando na sua família, seus amigos e pessoas próximas a você? Então, eu ia pegar esse dinheiro, fazer aquela carteirinha legal, né, sei lá, 70% de renda fixa, Não 30%. pode ser com você. Não, então, tô pensando nisso. Eu ia pegar, deixa eu ver, 10 milhões, 5 milhões, vamos imaginar a taxa Selic de hoje, né, no cenário que a gente tem hoje. Eu ia pegar 4 milhões para mim, tá. Esses 6 milhões que sobraram, eu ia montar business para dar emprego para os outros, e para dar É, educação financeira para os outros. tem alguma coisa em mente? Não? Tenho, escola, creche, escola, ensino médio, faculdade e hospitais, Legal, tratamento médico, legal. que eu acho que é o que o Brasil está. Bem no que a gente estava falando no começo, né, É de claro que você eu não conseguiria montar isso tudo só com esse sim, valor, mas eu ia montar um business e esse dando certo eu teria capital para. É claro que legal. ele teria isso, sempre eu penso sempre num CAC baixo, no LTV alto, Uhum, né. É tipo assim, eu já tenho meu isso aqui eu estou imaginando que eu já tenho meu canal no YouTube, eu sou quem eu sou. uhum. Então essa escola eu ia fazer um marketing pesado em cima dela, ia gastar pouco, porque eu já tenho 1.067.000 de público, então não precisaria impulsionar tanto, né, fazer tanto tráfego pago. Aham, Então a escola progredindo, ela começaria no ensino fundamental, depois ia para o ensino médio, legal. aí do ensino médio eu pego essa mesma garotada, levo para a faculdade, nisso eu acho que eu já teria um patrimônio legal de ter um fundo, já um private office lá para poder gerir isso aí, e aí daí eu ia tentar sair do setor da educação e para o setor da saúde depois, isso com o Maneiro, tempo, entendeu? Começando pela escola. maneiro.
Isso vai muito de conta com o que você falou lá no começo, né? De criar instituições que as Isso, pessoas que compartilham da fé cristã exato. possam se É sentir isso aí, confortáveis isso aí. usar os serviços e estar É. em contato, né? É porque só de fazer isso eu estou colocando no mundo uma nova geração que tem esse Nova pensamento, cultura, né? com o coração voltado para o necessitado. Legal. Sempre quando eu faço essa pergunta, as pessoas falam. Aí vem a parte engraçada. Na nossa última entrevista, Uhum. a nossa amiga ela falou que queria 1,5 milhão. Aí eu falei, caraca, você podia ter falado qualquer valor, ela Eu falou não 1,5 milhão. eu boto uma flecha, É, 1000 entendeu? flechas. Mas isso mostra que no coração dela, ela queria uma vida simples. Simples, é. Já no seu foco é Não, eu quero a construir vida simples, mas eu quero que todo mundo tenha uma vida isso. simples, Mas o legal. seu foco É, é ter uma vida simples, que, pô, é, 4 milhões você compra uma casa praticamente sim. e fica com 2 milhões, 3 milhões, vai Não, te eu render não uma boa renda compraria passiva. casa de 2 milhões não. Não, sim, sim. Tô dando só um exemplo. Eu acho que eu ia pegar um consórcio, aí quando eu Aham. liberasse o dinheiro do consórcio, aí eu ia comprar a casa e eu pagaria o consórcio fazendo propaganda do próprio consórcio, recebendo dividendo. Eu ia fazer Mega estrutura. igual o Robert Kiyosaki, eu não ia pagar R$ 1 da casa, era tudo com o dinheiro dos outros, Legal. entendeu? Mas Para não mexer no meu principal. isso mostra que o seu coração realmente está em servir a Isso, sociedade, né? isso, Isso é isso. legal. Eu poderia ter uma, sei lá, minha primeira casa, né, porque eu comprei uma outra, né, minha primeira casa, sei lá, ela deve valer, não sei quanto vale, mas tipo, 1 milhão é muito. Uhum. 1 milhão para mim estava bom para residência. Mas eu não ia tirar desses 10 milhões 1 milhão para comprar a casa. Entendi. Ele ia estar Ia quieto lá. investir. Eu não ia gastar o dinheiro. Eu ia pegar um consórcio, eu ia pagar o consórcio fazendo propaganda do próprio consórcio. Eu estava outro dia lendo Eclesiastes, né, que é um livro com muita sabedoria, né? São dois livros, eu acho que tem mais insights assim práticos para nossa vida, é Provérbios e Eclesiastes, né, escrito pelo Rei Salomão. Tem até um livro que a gente aconselha muito no nosso canal para galera ler, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, né? Que é bem Sim, interessante, sensacional. tem histórias, enfim. Sim. E lá em Eclesiastes 5,18 fala assim: assim descobri que o homem, não, desculpa, assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então eu comecei a entrar encucar assim na minha cabeça, tipo, caraca, eu tô ganhando muito dinheiro, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Isso, Pô, quero acumular mais 1, 2, 3, 4, 10, 15, isso, 20. isso. E eu comecei a falar, poxa, mas eu tenho que gastar esse dinheiro, né? É, Tipo, não adianta só acumular, sim, porque não adianta eu deixar que um dinheiro na minha conta vai trazer segurança para minha filha. Minha filha, assim como a gente conversou aqui no começo, tem que ensinar ela a ser crítica, sim. a ter posicionamento, a ter valores, e isso não está ligado ao dinheiro. E se você tiver uma quebradeira geral no mundo, assim, no sentido de fundir os fundamentos do mundo, o de seu dinheiro vai perder valor Vai também. perder valor. É, Então, tem que diversificar, né? eu tenho que me concentrar naquilo que realmente tem valor para minha vida. Sim. A minha filha só vai ter um ano de idade uma vez para sempre. Exato, exato, 2 anos, uma única exato. vez. 3, uma única Isso aí. vez. Então, a gente fala muito de dinheiro, a gente busca, a maior parte do nosso dia é trabalhando para ter um retorno financeiro, Isso, mas a gente nunca pode esquecer dos valores e dos princípios que fazem tudo ter sentido, com né? certeza. Isso aí não tem preço, né? Inestimável. Sim. Dá tempo de. Não, não, né? Vai, né? Vou fazer uma pergunta então só porque eu quero saber a resposta. Manda brasa. Aí a gente depois encerra. Cara, o que define uma ação como moralmente correta? As consequências resultantes ou a intenção por detrás dela? Mas a consequência resultante de eu comprar a ação ou que a empresa, o setor que a empresa atua? Então, deixa eu. Desculpa que Não, eu esse sou meio esse é meio mais particular. particular. A minha intenção, Esse era para ser um quadro de sabedoria em segundos. Essas são reflexões um pouco mais filosóficas, não tem sei. tanta aplicação no Ah, tá. empreendedorismo. Mas Mas é o que me define. explica melhor, igual aquela outra lá do Sim, que eu não entendi o bem. que define Hã. uma ação como moralmente correta Ação é uma atitude, não é é uma uma ação pô, sua. achei que era ação da empresa, pô. Não, não. Por isso que eu entendi. A gente tá falando de investimento, você falou ação. Mudei. Eu achei que era imaginei o ticker lá, Sim, sim, BBSA3. sim. O que vai definir Ah, essa tá. ação? Não, repete então, porque aí Tá, muda completamente. tá. Desculpa, Gabriel. Não, tranquilo. O que define uma ação como moralmente correta? As consequências resultantes
ou a intenção por detrás dela. Aí eu quero trazer um exemplo aqui para você, das parteiras que mentiram para Faraó e Deus Sim, abençoou elas em Êxodo 20. claro. Então, Deus abençoou uma pessoa que mentiu. sim, É isso que eu queria. sim. Existe muito isso na Bíblia, né. Davi, por exemplo, quando ele foi se refugiar com os filisteus, ele fingiu que ele estava maluco, né. E ele fingiu que ele estava contra Saul e que ele queria matar Saul, mas ele não queria, era tudo uma então existe isso na Bíblia, mas eu acho que isso é o último caso, eu nunca penso com essa possibilidade, né. Eu acho que a eu sigo um pouco o filósofo Immanuel Kant, filosofia é uma das minhas muitas áreas, né, Uhum. se deixar eu vou entrar numa reflexão de filosofia moral brava aqui. Mas o Kant, ele tem um trabalho da crítica da razão prática, onde ele vai falar sobre essa questão da ação moralmente perfeita, ele tem um argumento interessante lá, ele diz o seguinte: para uma ação ser moralmente perfeita, ela prescinde, ou prescinde não, ela exige uma liberdade total. Por exemplo, você chega para o teu filho e fala assim: "Ó, arruma o quarto, senão você vai ficar de castigo". Aí ele arruma o quarto. Foi moralmente perfeito? Não, porque ele foi coagido a isso. Agora os pais viajaram, ele pode ou não arrumar o quarto, mas ele arruma o quarto que ele acha que é o certo. Então essa ação é moralmente perfeita, porque não foi feita com base em coação. Uhum. Ele tinha liberdade para não fazer. Então, eu acho que começa por aí. Primeiro você está fazendo aquilo, porque você decidiu fazer aquilo e Uhum. você crê, com base em fundamentos, que aquilo é o correto. Eu acho que essa esse é o fundamento da ação moralmente perfeita. Significa que você entendeu que aquilo é o bem, você está seguindo a sua consciência, você está seguindo os valores que você acredita. No meu caso, os valores cristãos, né. Até porque a consequência você não controla muito bem, né. Às É, vezes você faz uma coisa boa que pode ter claro, consequência negativa, né. pode. Às vezes você pode até fazer algo bom para uma pessoa, mas que vai ser ruim para ela, né. Deus já me freou várias vezes de ajudar pessoas, porque eu queria muito ajudar, não consegui, e Deus falou: "Calma, se você ajudar agora, você vai atrapalhar", Isso já aconteceu comigo também. o que é muito triste, porque eu sempre quero ajudar. Eu não claro que eu não consigo ajudar dando dinheiro para todo mundo, mas eu consigo ajudar dando uma dica, Dando dando um seu conselho, tempo. dando meu tempo, O nosso tempo é o nosso ativo sim, mais precioso. Tem gente que, infelizmente, não não tá valoriza isso, não valoriza, suga teu tempo. Não só o tempo, o teu público também, né. É. Tem gente que quer fazer uma parceria contigo e ele não sabe quanto vale o teu marketing, né. Eu acho isso muita loucura, cara. Se você quer fazer alguma parceria ou trabalhar com algum influenciador, Sim, ou algum artista, alguém que tem uma rede de é, influência, cara, propõe pra pessoa uma coisa melhor pra ela do que pra você. é. Que aí você Porque conquista o muitas cara, né. pessoas vêm pra mim e falam: "Ah, faz uma live comigo". É, Tipo, aí o cara fala de finanças, sim, que é um nicho, entre aspas, "concorrente" com o meu, é, tem 6.000 seguidores, não tem como. obviamente ele quer usar a minha influência para tomar a minha audiência para vender Aí infoproduto. você não fala: "Não vou poder", aí ele fala arrogante, aí É. Ao invés de ele falar assim: "Não, Gabriel, poxa, eu quero fazer uma live com você, mas olha, eu pode sei ficar, que tem, eu né, sei que tem essa questão, é, mas olha, eu não sou nada perto de você, eu não quero roubar teu roubar público. teu público, eu vou fazer isso aqui porque eu estou num projeto tal, É, tem uma missão, valores", que a gente falou do homem próspero, né, isso, para poder ajudar uma instituição carente, sei lá, exato, exato. entendeu? Já vale, Aí já já vale. vale, tem um valor social que para você é importante. É, Você fala: "Eu colaborei com esse projeto legal", né. é. Os caras não Não entendem isso. entende. Outro dia eu estava numa conversa de business, assim, aí eu dei uma ideia de um projeto, eles aumentaram a ideia, e eles apresentaram a ideia de um jeito que pareceu que eu seria dispensável na história. É. Aí eu falei: "Espera aí, mas qual seria", eu fiz de propósito, falei: "Qual seria a minha importância de eu estar nesse projeto então? Do jeito que você colocou, eu sou dispensável". Eu não era, eu sabia que eu não era. Aí ele falou: "Não, você é a alma do negócio, você é o curador, o teu nome está vinculado, tem o teu público, a confiança que o Entendi. público tem em você, tudo que você construiu durante esse ano, durante sua carreira, você é fundamental, você é a alma". Eu falei: "Aí dá para fazer business com vocês, porque vocês entenderam o meu valor". Eu falo isso pra ela, É, eu falo assim: "Amor, eu só faço negócio com gente que me dá moral. lógico, pô. Se não te dá Claro. moral, a É, pessoa não tá te valorizando, lógico, e ela não vai valorizar a parceria que vocês estão tendo juntos". claro. Eu acho que esse foi um dos meus maiores fracassos, assim, e erros nessa minha trajetória, produzindo conteúdo Sim, e acho que todos trabalhando. nós erramos nisso, que a gente Você não se dá acreditar, a gente não sabe se dar o nosso próprio valor. você acreditar, eu já sentei com pessoas muito importantes que me É, prometeram um monte de coisa e não cumpriram. o nosso valuation, a gente não É, sabe fazer o nosso valuation. é importante. É. Mas Daniel, pra gente encerrar, cara, se hoje fosse seu último dia de vida, qual seria a sua mensagem para todo mundo que tá assistindo a gente aqui? Minha mensagem é: o tempo não volta, a coisa mais importante que você precisa fazer é viver o que você sonhou para sua vida, viver o que Deus sonhou para você. Se você viver
poucos anos fazendo o que Deus sonhou para você, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Se você viver 1000 anos fazendo o que é bom aos seus próprios olhos, não vale a pena. E aquela melhor coisa, né, eu vou repetir só o que pessoas que estavam no leito de morte, bilionárias, falaram: "Queria ter tido mais tempo com minha família e com meus filhos". Então, se É todo mundo verdade. falou isso, presta atenção nisso. É, a sabedoria tá na casa do outro, né. É isso. Eu falei isso É, eu falei isso ontem na live que eu fiz. Mais benefício há na casa ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa, porque na casa onde há luto vê-se o fim de todos os homens. Provérbios, nossa, é verdade. né. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença Valeu, do Daniel, do prazer. Daniel pai, Isso aí. Daniel son e Daniel dad. É. Na Agradecer. verdade ele é o Daniel filho, né. Ah, é? Eu sou o neto, meu filho é o bisneto, que é Daniel Entendi. também. Só te atrapalhei, mas obrigado, tá, Gabriel. Não, eu que agradeço a presença de vocês. Agradeço todo mundo que ficou aqui até o final do programa. Esqueci de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem aquele like, ativarem as notificações, que é sempre muito importante. Sigam todas as redes sociais do Daniel Lopes, Obrigado. tenho certeza que vocês vão ser impactados. Eu fico, às vezes, horas e horas e horas vendo o conteúdo dele. Já acompanho também ele como pastor há muitos anos. Então, assim, eu e minha esposa, a gente ama muito a família deles. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui e agradeço a presença de todos vocês.